Olá, pessoal! Tudo bem? E aí? Prontos hoje para a nossa super live? Vai, César. Vamos nessa, pra quem bora, é mas... Essa live é dedicada para quem? Para quem? Para quem? Para quem? A live é dedicada ao nosso público maravilhoso que está sempre aí junto com a gente. Se é que foi isso que você me perguntou, se eu entendi bem o que você me perguntou. É para você que falou que computação quântica. Estamos sentindo falta do seu você. Ah, entendi, é verdade. Faz tempo que eu não faço aquela, né, aquela coisa energética. É para você. É verdade, é verdade. Não veio nada na cabeça agora. Mas tá valendo, porque de qualquer forma a live hoje vai ser absolutamente incrível, porque a gente está com um showman hoje, né? Nós temos um showman aqui, que é a maior voz da computação quântica no Brasil. E o que eu estou dizendo não é exagero algum. Ele é um cara que conjuga conhecimento técnico imenso a respeito desse tema. Ele sabe onde que isso vai ter aplicação no mercado e é um grande divulgador científico e fala muito da área. Por isso eu sempre repito, é a maior voz na área da computação quântica no Brasil. Vocês não perdem por esperar mais um pouquinho para a gente apresentar e daqui a pouco entrar aqui o convidado, que eu vou dar a honra da minha grandíssima amiga Cláudia. Para quem não sabe, eu sou o professor César Lenzi, professor do ITA e também host aqui deste podcast, e sempre muito bem acompanhado da minha amiga Cláudia. Não é isso, Cláudia? Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios ou Mais Que Raios no Instagram e no YouTube. Também host desse podcast, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial, a gente é um monte de coisa, né? E a gente está aqui animado para trazer para eles esse convidado, hein, César? Vamos lá. Vamos chamar? Mas antes, eu só quero agradecer aos nossos apoiadores que estão aí nos ajudando na campanha do apoia.se. Se você quer contribuir para esse canal, então, você pode acessar apoia.se/CiênciaTalks e contribuir com o valor que você puder contribuir. A gente já agradece as pessoas que já estão presentes, né? Que é o Roger Pires Sintra, Sandro Custódio, a Celina, o Saulo Mansur, Guilherme Sgalha, a Tatiana Rigueto, o Anderson Damasceno, o Rodolfo Batista Negri, que já são nossos apoiadores. E você pode vir fazer parte dessa lista também e contribuir para que esse canal continue trazendo conteúdo para vocês. Ok? Mas vamos parar de falar sobre essas coisas e vamos trazer logo esse convidado? Vamos lá, é o grandíssimo. Para quem é mais íntimo dele, o nome dele é Luiz Augusto. Mas para você que já conhece ele das redes sociais, é o nosso grandíssimo econofísico. Chega mais, econofísico. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Pessoal que está ouvindo a gente aqui no YouTube. É um prazer estar aqui ao lado da Cláudia Medeiros, do professor César Lenzi, e um prazer também estar participando desse podcast, que hoje eu acho que é o podcast científico mais bem consolidado aqui, com boas entrevistas, com boas iniciativas e um trabalho sério feito por doutores, tá? Então isso é muito importante, é muito diferente, tá? O Brasil estava precisando disso. Ficou um vácuo aí de podcast de ciência hard, e aí vocês vieram e eu tenho certeza que o futuro aqui é brilhante. Obrigado a todos que estão presentes. Quem não se inscreveu no canal já se inscreve, e quem não deixou o like, já deixa o like aqui também, se puder. Faz aí uma colaboração aqui pra gente. Vamos lá, vamos começar esse negócio. Vamos começar essa aula, né? O convidado, ele lembra até das coisas que a gente não fala às vezes. Vamos chamar ele para fazer parte do corpo científico. Olha lá. Olha, gente, a gente tá se esforçando mesmo, sabe? Eu não sei, eu não consigo, eu não sei. Pode me chamar de Luiz mesmo. De econofísico. Luiz mesmo. Olha, desde a primeira vez que eu te vi, vou falar como fã, tá? Primeira vez que eu vi você, os seus posts no Instagram, você é tão enfático na sua fala e tão assim, detalhista, e eu falo assim, existe muita coisa para aprender. Primeiro porque a forma como você fala é muito clara, muito polida, e você não
foge de temas que são muito importantes, de colocar ali o seu ponto de vista, e sempre com muito cuidado de fazer isso com rigor científico, que a gente preza bastante aqui nesse canal, né? A gente está tentando fazer isso o melhor possível, então a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Então eu vou chamar você de Luiz, e se eu chamar você de economista, tá tudo certo. Perfeito, né? Tá certo. Olha, realmente, desculpa te interromper, professor, mas só complementando, isso que você falou, Cláudia, eu vejo vocês fazendo isso também, tá? Então, tanto nos canais privados de vocês, quanto aqui, tá? Trazer informação de qualidade, com curadoria, tá? Isso é raro na internet global, ainda mais no Brasil, tá? Hoje tá cheio de sabor doutor na internet, né? Então, sabor doutor, eu gostei dessa. Doutores de verdade conduzindo a nossa fala, tá? Esse palco de conversas, isso é maravilhoso, é riquíssimo. Riquíssimo. Quem ganha? Todo mundo. Não, perfeito. E aqui só colocar também mais uma coisa aqui, que é o seguinte, o Luiz, ele foi um dos caras, junto com o Jota também, que me projetou na divulgação científica. Então, foi um dos caras que me incentivou, foi o primeiro cara com quem eu fiz uma live, que me convidou para fazer uma live. Eu, não tinha, não tinha nem 2.000 seguidores ainda. E lembra disso? Claro que lembro. E aí fizemos ali uma live e a coisa começou, e a gente foi estreitando relação, e estamos aí sempre juntos agora, né, não, Luiz? Ah, sim, graças a Deus. Não, excelente. E Luiz... Posso começar? Desculpa, Cláudia, pode falar. Antes, eu quero saber um pouquinho da história do Luiz, né, Luiz? Conta pra gente. Assim, eu olhei lá no seu canal e tal, e também o material, né, da biografia e tudo, mas eu queria escutar de você, contar um pouquinho da sua história pra gente. Olha, eu sou um apaixonado pela física e pela matemática, tá? Tive a oportunidade de fazer os 2 cursos na Unicamp. Porém, a minha família tem uma tradição, tá, de mercado, vamos dizer assim, uma tradição nova, né? E aí eu fui me aventurar nessa história de ir para o mercado. Então, eu me formei, já fui para o mercado financeiro. Fui trabalhar num banco, virei trainee, fiquei sempre no mercado financeiro. Então, eu não consegui exercer a minha vontade intrínseca, né? O melhor da minha alma, tá? Que é ser um cientista, por todos os anos que eu trabalhei no mercado. Tá? Então, assim, eu queria tentar puxar um pouco o assunto da física para o mercado. Montei um canal do Econofísico, tá? O canal do Econofísico, não esse último, esse Econofísico Pro já eu tenho um anterior, tem mais de 15 anos esse canal, tá? E eu trabalhava com um tema chamado Econofísica, que era o mais próximo que o mercado financeiro conseguia se conectar, tá? Com a física, sistemas complexos, tá? Uhum. Então, bastante física e estatística. Então, essa área da econofísica, que parecia ser uma promessa, uma interface, um intercâmbio grande entre a física, finanças e economia, ela me chamava atenção, por isso eu criei o perfil econofísico. Mas tinha alguma coisinha na minha vida que estava incompleta, tá? Por quê? Eu tomei gosto por negócios, tá? E pelo mercado. O mercado como um todo, eu tomei gosto, tá? Porém, eu não estava exercendo o meu papel de cientista, tá? Até que na pandemia, foi um momento que todo mundo teve bastante tempo, eu tive contato com a computação quântica de forma um pouco mais profunda, tá? E 2 coisas aconteceram. Surgiu em mim um interesse enorme, tá? De trabalhar nessa área de computação quântica, e também eu comecei a ver que existiam alguns isomorfismos algébricos, tá? Entre a relatividade restrita, que poderiam ser explorados no computador quântico. Foi nesse momento, tá, mágico e curioso de pandemia, tá, que eu tive contato com o professor César. E apresentei as minhas ideias para ele. Ele falou: venha aqui no ITA, vou mostrar para os outros professores o que eles acham, tá? E eu mostrei, eles falaram: existe uma semente promissora dessa ideia se você trabalhar nela. Eles foram muito gentis, tá? Porque eu acho que eu fui totalmente cru lá falar com eles. Eu tinha uma bagagem, mas eu tava falando com professores, né? E eles foram muito gentis em me receber lá. E, inclusive, no feedback, eu senti que eles foram suaves comigo. Mas isso foi bom, tá? Porque eles me fizeram um convite. Olha, presta
o exame para entrar no programa. E foi esse o convite que eles fizeram. Entrar no programa de pós-graduação aqui do ITA. E vamos explorar essas ideias, tá? Então, foi um dual track, porque essa oportunidade que o professor César Lenzi me abriu, e eu conquistei isso, não existiu um facilitador nessa história, tá? Ele só falou, olha, existe, siga o caminho, faça as entrevistas, faça as provas, faça o processo completo, tá? Mas foi uma porta que, se ele não tivesse ali para abrir, eu terminaria a vida de uma forma frustrada por um lado muito grande, tá? Então, no momento que essa porta abriu no ITA, para mim, eu falei, é o momento, então, eu posso voltar a exercer o caminho que eu deixei lá no passado como cientista e fazer alguma coisa a alto nível, tá? Algo mais autoral. E, por outro lado, a computação quântica começou a, de fato, entrar no Brasil. Uhum. E aí existe, no Brasil, esses centros de pesquisa, tá? E inovação, e um deles em Campinas, chamado Venturos. Ele fica do lado do acelerador de partículas. Tem o síncrotron lá, o acelerador, e do lado ali tem o Sirius, né? Tem o Sirius e tem o Venturos. E aí o Venturos abriu um centro de excelência em julho de 2014. E aí eu falei, pô, eu quero trabalhar com vocês, tá? No fim das contas, deu certo. E aí foi o momento que na minha vida a coisa fechou, tá? Por quê? Porque desde o momento que eu trabalhava em banco, eu queria encontrar essa... Eu já sabia que a física tinha uma conexão muito grande com finanças e economia, tá? Mas eu achava que essa conexão viria através de sistemas complexos. Mas não, essa conexão, ela vem por hamiltonianas, tá? Ela vem por relaxar condições, você pegar a energia do sistema e encontrar lá a energia fundamental de uma hamiltoniana extremamente complexa, de vidros de spin, de isomorfismos entre energia e custos, tá? E aí, então, eu entrei no Venturos e hoje eu tenho essa trilha, tá? Que o Venturos me abastece, tá? Com esperança de mercado, com conexões, com networking, e também pago o meu salário, que é muito bom, mas também tem esse lado do ITA, tá? Que o Venturos, ele gosta que eu esteja no ITA, para eles é importante, então, para eles é um investimento eu estar no ITA. E aí, esses caminhos se entrelaçaram de uma forma tão grande, que lá no Centro de Excelência, todos os anos, nós temos que escolher, nós temos que propor uma pesquisa, e eu propus 3 pesquisas, e aqui escolheram justamente a pesquisa que me ajuda no ITA, tá? Uhum. No ITA, hoje, a gente está fazendo um trabalho de conseguir levar a relatividade geral para os computadores quânticos, tá? E tem alguns mapeamentos que podem ser feitos, isso já está acontecendo, nós já temos um escalar de Hit lá no computador quântico com entrelaçamento, é uma coisa maravilhosa. Usa coisas técnicas que não tem 10 anos, a primeira lei do entrelaçamento quântico, essas coisas não tem 10 anos, tá? Só que a construção de uma variedade num computador quântico, uma subvariedade, ela usa uma técnica chamada Manifold Learning. É a técnica que eu também estou pesquisando no Venturos, porque no Venturos, se a gente tem dados oriundos de computadores quânticos, com entrelaçamento, tem correlação, então se a gente conseguir tirar essas informações que estão em grafos e levar elas para espaços euclidianos de baixa dimensionalidade, você consegue encontrar estruturas nesses dados que não são visíveis no gráfico, tá? Ambientes de situações que você tem um equilíbrio estável, equilíbrio instáveis, regiões que você pode navegar, que tem menos custo. Então, assim, foi uma conjunção de fatores que me trouxeram exatamente nessa live hoje, tá? Então, hoje, o Luiz se sente um cara completo, nesse sentido. Consigo fazer a minha pesquisa, que é de alto nível, e consigo ter um trabalho que tem a fronteira que eu queria ter. Eu queria fazer ciência, tá? Mas ser um porta-voz do mercado. Então, hoje eu faço isso. Eu vou nos bancos, eu converso, eu ensino, e faço ciência, e faço otimização quântica, e é o papo dessa live aqui. Mas, resumidamente, é isso. E no meio disso tudo, desse relacionamento maravilhoso que eu fiz com o professor, surgiu ainda uma filhinha, tá? Então, eu ainda virei pai no meio de toda essa história. Então, assim, é uma história muito bonita para acabar aqui. Então, ela tem que fortalecer isso e sair resultados bonitos. Porque a história vai sair muita coisa. Mas, Luiz, vamos começar aqui, então, bem pelo princípio
Mas antes disso, César, deixa ele responder aqui para o Giovânia Branches, que perguntou o que é isomorfismo. Isomorfismo. É porque, tipo, tá para pegar uma questão de estrutura, tipo, para ter uma lógica, assim... É com você. Hã? Com você. É para o pessoal, para o pessoal entender, tipo, que eu acho que é importante, porque não é todo mundo aqui que entende, para a gente também não carregar o pessoal tanto de termo técnico. Mas, Luiz, explica o que diferencia um computador clássico de um computador quântico? Essa é a pergunta de 1 milhão, na verdade, porque eu queria fazer ela há um tempão. Tem um monte de gente me falando assim na minha cabeça, mas eu quero entender o que é isso mesmo. Então, vou ter oportunidade agora de ficar perguntando para você. Ah, sim. Eu acho que para a gente entender a diferença, primeiro a gente precisa saber que computação é um processo físico. Tá? Quando você computa, você tem que alterar a matéria, você altera o estado dela, você põe energia na matéria, você pode fazer isso de várias formas. Tá? Os nossos antepassados, talvez há 40 mil, já 20 mil gerações atrás, eles queriam computar as ovelhas que eles tinham ali no curral deles, então eles pegavam uma pedrinha e punha numa sacolinha toda vez que passava uma ovelhinha dentro do curral ali. Então ele conseguia fazer uma bijeção. O tanto de pedrinha que tem no meu saquinho é o tanto de ovelhas que tem no meu curral. É um cálculo, é uma computação. Aliás, a palavra cálculo vem aí, né? Cálculo do latim é pedra, né? Então, isso é uma computação, não deixa de ser. Você está usando a matéria, você está manipulando a matéria, tá? Então, respondendo de forma objetiva, a computação clássica, ela é um processo físico que acontece utilizando circuitos eletrônicos, tá? Então, esses circuitos eletrônicos, eles conseguem ter uma correspondência com a lógica do 0 e 1, a lógica booleana. Então, é uma forma de você computar, tá? Usando circuitos eletrônicos. A computação quântica, ela é semelhante, mas ela não usa circuitos eletrônicos, ela usa máquinas de interferência. Interferência de quê? De estados quânticos. Tá? Sabe quando você vai lá e joga uma pedrinha na água, ela faz uma onda, você joga outra pedrinha do lado, essas ondas se interferem, tá? É o mesmo princípio, tá? É um princípio de interferência. E essa forma completamente nova de computar, ela abre portas para computar coisas que são incomputáveis a tempo hábil, tá? Por computadores clássicos. Então é uma nova forma de computar. Então o que é um computador quântico? É essencialmente uma máquina de interferências. Tá? Guarda isso. E ele faz cálculos em um outro nível também, tá? Porque quando a gente faz um cálculo no computador clássico, ele está fazendo um cálculo com informações clássicas, tá? A informação clássica, ela não tem algumas propriedades que a informação quântica tem. Quando você sobe o nível e vai para a informação quântica, você acessa uma outra lógica. Você sai da lógica booleana e você vai para a lógica de John von Neumann. Ele fez em 1930 essa lógica. É a lógica da mecânica quântica. São novas álgebras. E na lógica da mecânica quântica existe o verdadeiro, falso, raiz quadrada da verdade, raiz quadrada do falso. Isso porque tem certas coisas que não comutam nessa lógica. Tá? Então é uma nova lógica. Agora, se você tem uma nova lógica, um novo equipamento, o que você pode fazer com isso? É como se você entrasse num mundo onde todo mundo só sabe somar e você sabe multiplicar. Alguns problemas você vai ter vantagens, tá? Porque você sabe multiplicar. Então, a ideia é essa. Não é só um novo hardware, é uma nova lógica, tá? Que opera com uma nova classe de informação, a informação quântica. Por que é uma nova classe? Porque ela tem sobreposição. Isso não existe na computação clássica. A informação quântica consegue se interferir. Isso não acontece na mecânica clássica. Ela também tem entrelaçamento. Isso também não acontece na mecânica clássica. Então, é um paradigma completamente novo, tá? E se a gente tem um paradigma completamente novo, a gente começa a mudar a forma com que a gente enxerga os nossos problemas. E aí já começa uma primeira resposta da pergunta futura, aonde eu posso trabalhar, tá? Mas a gente vai deixar essa para frente. Então, é isso que é um computador quântico. Não é só um hardware, é nova lógica, é novo comportamento da informação quântica e também uma nova forma de se pensar. O mais interessante dessa abstração, porque você foi perfeito na sua colocação quando você falou das ondas. Eu achei assim a melhor forma de visualizar
essa forma, essa percepção. Foi excelente, não tinha escutado ainda dessa forma que você colocou. Eu acho que o que fica mais difícil, porque assim, já demora um tempo para as pessoas entenderem o que é essa mudança de estado que acontece no computador clássico, né? Então, que é você dar energia para um material ali, e aí ele vai estar ali com esse ganho de energia, onde ele estabelece um padrão, que a partir desse ganho você considera que é 1, abaixo desse ganho você considera que é 0, então ali é um bit, e aí aquele conjunto de bits é uma palavra, e aí essa palavra é uma informação. Então, isso para o computador, assim, depois de um tempo, as pessoas começam a compreender, entendem. Só que aí, quando você vai fazer isso para a Classic, muitas pessoas me falaram assim, mas espera aí, eu quero entender como é que esse hardware enxerga isso, entendeu? Como é que essa parte hardware enxerga essa computação quântica, essa interferência. E aí, se você puder aprofundar um pouquinho nisso. Vamos lá. Tem várias plataformas de computação quântica, tá? Tem vários hardwares. O hardware que todo mundo... Eu tenho até um chip quântico aqui. Tá guardadinho aqui. Deixa eu ver se tem ele fácil aqui o acesso. Eu tenho um chip quântico que eu trago aqui da Unicamp. Deixa eu ver se tá fácil. Se tiver fácil, eu mostro pra vocês. Aqui, peraí. Ô Luiz, tem só uma coisa que eu achei curiosa aqui, Cláudio. Pode falar. O cara perguntando, computador quântico vai rodar Linux? A preocupação. Computador quântico vai rodar Linux? A hora que começar a falar, eu quero falar desse assunto, cara. Ó, isso aqui é um chip quântico, tá aqui no meio. Esse chip foi produzido pela Unicamp, tá? Então, esse chip a gente utiliza nos computadores supercondutores, tá? Como é que ele funciona? Ele tem o que nós chamamos de um circuito RLC. É um circuito eletrônico também, tá? É um circuito que tem resistência, tem indutância e tem capacitância. São propriedades, tá, que estão presentes nos circuitos eletrônicos. Só que quando você resfria esse circuito eletrônico, tá, a uma temperatura muito baixa, ele perde a resistência. Tá? Então fica só com duas propriedades, que é a indutância e capacitância. Ele conduz dentro dele uma corrente. Tá? Essa corrente, ela consegue ser conduzida sem nenhuma, tá, resistência. E essa corrente também, quando você abaixa a temperatura muito, tá, do metal, os elétrons começam a ter um comportamento muito parecido com a luz. Eles começam a parecer bósons, tá? Eles começam a ter um comportamento coletivo. Então, ele começa... É uma coisa muito diferente, tá? Então, o que acontece? A descrição da função de onda do elétron, ela começa a se interferir com a densidade eletrônica. Então, você tem um caráter quântico a nível mesoscópico. Por isso que você consegue pegar o chip, não vou conseguir mostrar nesse nível de detalhe, mas se você olhar olho nu, você vê os 4 qubits aqui, tá? Porque você tem um comportamento quântico à escala mesoscópica, tá? Você baixa muito a temperatura, então a função de onda ela vai se transformando na densidade eletrônica. E aí a corrente fica lá, tá? Ela pode estar rodando para a esquerda, para a direita ou para os dois lados ao mesmo tempo. Você tem canais que conectam, tá, esse qubit com micro-ondas. E essa micro-ondas, né, ela leva a energia para esse qubit, a gente leva um quanta de energia para esse qubit, tá? E esse qubit, ele é energizado. No momento que ele é energizado, ele sai do nível 0 e vai para o nível 1. Tá? E aí você também pode colocar outras propriedades, fase, tá? Fazer propriedades que não estão presentes, por exemplo, num computador clássico. Então você tem outra conexão ali, um outro canal de pulso de micro-ondas, você coloca lá, manda lá o pulso de micro-ondas, você coloca uma outra propriedade no qubit. Então você começa a colocar esse qubit em estados quânticos diferentes do bit clássico, tá? No fundo, eu sei que falando aqui, falta aqui um pouco de desenho, tal, mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, tá? No fundo, a ideia desse oscilador harmônico é que ele, se fosse só um circuito LC, a corrente ficaria oscilando lá num perfil energético como se fosse uma parábola, tá? Você tem distribuições de energia bem certinhas e bonitinhas. Se você colocar um certo defeito nesse qubit, que a gente chama de anarmonicidade, você começa a montar algumas irregularidades nos níveis energéticos desse qubit, que começa a semelhar a um átomo, tá? E é importante que esse dispositivo se assemelhe a um átomo energeticamente, tá? Porque um átomo, se você quiser citar, por exemplo, um elétron no átomo, tem só uma
determinada quantidade de energia exata que excita esse elétron. Então, se você conseguir simular um átomo com esse dispositivo, com esse circuito, tá? Você vai saber a energia exata para excitar ele. Então, também, tudo está atrás da engenharia de se fazer um qubit. Porque no fim do dia, você tem, por exemplo, nesse chip aqui, você tem 4 qubits, tá? Mas você não precisa ter 4 canais ao mesmo tempo para colocar esses bits saindo do 0 e indo para o 1. Você pode ter o mesmo canal, mas esses qubits só vão responder a frequência exata que você mandar para eles, porque eles têm uma anarmonicidade igual aos átomos, tá? Os átomos só respondem quando você envia um nível certinho de energia para ele. Então, no fundo, respondendo de maneira mais objetiva ainda, esse tipo de qubit, que chama transmon, ele é como se fosse um átomo. Só que ele é um átomo com um mol de prótons, tá? Então, a ideia, agora de maneira mais simples ainda, a ideia da engenharia da mecânica, da computação quântica, é você fazer um dispositivo mesoscópico que se assemelhe a um átomo do ponto de vista energético, tá? Então, eu sei que é um pouco técnico isso aqui, mas se vocês entenderem que o qubit, ele é construído, esse tipo de qubit, ele é construído para se assemelhar a um átomo do ponto de vista energético, você já entendeu como ele funciona, tá? Você envia energia, você excita ele, se você quer fazer um cálculo com ele, envia outra energia, e aí para medir? Tem um outro canal que você manda também um pulso de micro-ondas, e dependendo de como esse qubit tá, se ele tá no 0, no 1 ou com uma fase, tá? Ele vai, o pulso que você vai mandar para ele vai ter um certo tipo de oscilação e você vai conseguir falar, esse qubit estava em 0, estava em 1, ou estava numa outra posição, estava em sobreposição, tá? Então é mais ou menos assim, mas é um pouco difícil falar aqui sem desenhar. É muito complexo, mas deixa eu, uma outra pergunta que fizeram aqui. Eu preciso ficar pondo óculos porque eu sou cego, gente. E aí se eu fico com óculos, a porra da luz fica refletindo. Aí me ferra. Mas tem uma pergunta, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, e aí depois já emendo com uma outra, e eu passo a palavra para a Cláudia. Mas é o seguinte, primeiro perguntaram, é muito frio quanto? Estão falando em nitrogênio líquido, hélio? Põe na tela aí para vocês. Muito frio quanto? É o Guardiões Lendários da Ciência. Isso. Aliás, obrigado, Guardiões. Nós 3 somos Guardiões da Ciência, nós 3 somos Guardiões, eu acho que a gente tem que fazer uma batalha Pokémon aqui agora. Aliás, um grande abraço aí para Guardiões da Ciência. Olha, Aí só para você já emendar depois, eu queria que você conectasse todas essas ideias que estão relacionadas ao que... Porque muita gente fala em entrelaçamento quântico e como que isso está... como que isso, de alguma forma, está relacionado aí aos computadores quânticos, a esses chips e tudo mais. Se você pudesse também falar um pouquinho... Vamos falar tudo. O que é esse entrelaçamento quântico. Mas começa aí com a pergunta aí do nosso grandíssimo Guardiões da Galáxia. Da Galáxia, perfeito. Não. Guardiões da Ciência. Lendários da Ciência. Muito obrigado. Ele fez uma postagem minha recente. Valeu. Valeu, Guardiões. Ó, o computador quântico, ele trabalha com tudo. Ele trabalha com nitrogênio líquido, ele trabalha com hélio 3 e hélio 4. Tá? A ideia nesse computador supercondutor, a ideia é que você chegue numa temperatura de 0,15 milikelvins. Tá? Milikelvins, é 0,15, é mais baixo que a temperatura do universo. O universo está a 3 kelvins, tá? O espaço, esse negócio está a milikelvins. Tá? Então, assim, é absurdo. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que você resfrie o ambiente próximo do chip, essa temperatura absurda de milikelvins. Por quê? Porque a matéria, quando ela agita, tá? Toda matéria tem agitação, tem uma energia, e ela emite um fóton, tá? Do comprimento de onda que ela está, na temperatura que ela está, tá? Então a ideia é que você coloque o ambiente externo numa temperatura tão baixa que a emissão espontânea que ele vai ter de fótons por ter alguma agitação térmica não vai excitar o qubit, tá? Então o qubit ele vai ser excitado numa faixa de energia precisa, geralmente de 10 a 100 vezes maior que a frequência que o ambiente vai enviar para ele, para ter uma segurança enorme, tá? E então você tem que esfriar ele nessa temperatura, de milikelvins, tá? Mas para chegar em milikelvins, é muito baixo. É muito baixo. Para você chegar nisso, você tem que sair da temperatura ambiente. Tá? Então, na temperatura ambiente também tem. Olha, para você chegar e se comunicar com um sinal a milikelvins saindo da temperatura ambiente,
Dá uma imaginada como é que é a dificuldade disso, e depois sair de um sinal que está em milikelvins e você esquentar até a temperatura ambiente para chegar no seu computador clássico para você entender a leitura. É uma coisa absurda. Tem situações que você tem que ampliar um sinal 40 decibéis. Tá? Isso você tem que, quando você faz isso, você também amplifica ruído. Então tem que filtrar, é uma coisa absurda, tá? Mas assim, se você já viram aquele candelabro, aquela coisa bonita, né? Desse tamanho, assim, um negócio pendurado, né? Aquele é o refrigerador de diluição, tá? Então aqui em cima tá na temperatura ambiente, conforme você vai descendo, a temperatura vai caindo. Então aqui em cima ele até usa nitrogênio líquido, tá? Para resfriar. Mas conforme ele vai descendo, vai entrando o hélio 3 e o hélio 4. E aí no último estágio, para de fato acabar com a temperatura, derrubar totalmente a temperatura, e aí entra a explicação por que é um refrigerador de diluição. Ele tem um copinho, tá? Na qual ele coloca hélio 3 e hélio 4 lá dentro, tá? Mas um desses hélios, eu não sei qual, acho que é o 3, ele tem uma ebulição mais rápida, então lá dentro ele entra em ebulição, rouba, na verdade ele entra em ebulição, né? A entropia cai, então ele rouba a energia do meio externo, e aí esse hélio 3 que entrou em ebulição, uma hora vai passar por uma condensadora e vai voltar para a mistura, tá? Então ele fica nesse processo insanamente complexo, roubando a temperatura ali do ambiente, e aí tem que ser muito frio, tá? Tem que ser muito frio para esse tipo de computador. Por que a gente usa esse tipo de computador? Por que a indústria está investindo nisso? Porque a indústria tem muito conhecimento de silício, tá? Então, existe uma indústria instalada, isso aqui é um wafer de silício. Tá? Aqui tem chips, vários chips, são vários. A indústria de silício ela é muito avançada, então é conveniente fazer computadores com silício porque tem uma indústria para atender os computadores. E aí, voltando ao caso do entrelaçamento. O entrelaçamento ele é muito interessante, tá? Uma propriedade física, vocês já devem terem comentado aqui, mas para quem nunca ouviu falar, um estado entrelaçado é um estado quase enigmático na física, né? Na física clássica, se você sabe tudo sobre as partes, você sabe tudo sobre o todo, né? Se eu sei tudo sobre as partes, eu sei tudo sobre o todo, e vice-versa. Se eu tenho um sistema que eu conheço tudo desse sistema, então, obrigatoriamente, eu conheço as partes. Se eu conheço tudo, todos os detalhes do sistema. Na mecânica quântica, o estado entrelaçado, ele é bizarro, porque você pode saber tudo sobre o sistema e nada sobre as partes, tá? Então, ele é um estado em suspensão. Ele é uma execução que você faz num determinado estado físico, mas que essa execução ela está presa numa ordem que é aleatória. Tá? Então é uma suspensão absoluta. É impressionante. Eu pego um estado físico e eu só vou fazer uma certa transformação nele condicionada a uma ação aleatória. Então é uma coisa muito mais que aleatória, né? Ela está em sobreposição, essa condição. Então é uma coisa muito impressionante. Mas como que isso funciona na prática? Hoje, quando você vai trabalhar com otimização quântica, sempre vai ter um entrelaçamento lá dentro, tá? Porque quando você vai trabalhar com otimização, na verdade, você não tem um algoritmo que de fato vai te dar uma resposta fechadinha, assim como o algoritmo de divisão de Euclides. Você tem que procurar no espaço de soluções, tá? Uma resposta que te traga uma boa eficiência para você otimizar um processo. Geralmente, para você explorar esse espaço, tá, de soluções, você usa entrelaçamento. Porque o entrelaçamento ele faz uma bagunça lá nos qubits que estão guardando a informação. Então você coloca entrelaçamento, uma porta CNOT, evolui e vai fazendo esse processo várias vezes, então você ganha expressividade. Qual que é a aplicação do entrelaçamento? Uma das aplicações na otimização é ganhar expressividade, é você explorar o espaço de combinações de forma mais rápida, tá? E isso já está trazendo resultados para a indústria. Você explora de forma mais rápida o espaço de soluções usando o entrelaçamento. Uma outra forma que você utiliza isso é para, por exemplo, encontrar correlações. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma quantidade enorme, tá? Um grafo enorme de pessoas que são consumidores de energia elétrica, mas também são provedores, porque hoje todo mundo tem na sua casa lá uma tela, como é que chama lá? Painel elétrico, energia elétrica. Você tem uma rede fotovoltaica na sua casa, então você também é provedor. Tá? Então, para a empresa que faz a administração da energia, ela pode querer clusterizar, fazer uma partição desses grafos para poder administrar de forma melhor, tá, essa rede, ou pode estar falando de crédito,
tá? Eu tenho, por exemplo, um estado, que eu sou um banco público, eu forneço crédito para esses caras, mas o estado é gigantesco. Cada um tem uma história, cada um tem cada região do meu estado tem um clima, tem uma economia diferente. Tá? Como é que eu clusterizo isso? Como é que eu faço uma partição desse gráfico interconectado de forma eficiente? Tá? Então, essas relações que existem no grafo, o entrelaçamento ajuda a encontrar. Tá? Então, ele consegue encontrar de uma forma eficiente uma partição, tá? Para você falar, olha, esse conjunto de caras aqui, ó, são todos muito parecidos. Esses aqui são muito parecidos. Então, criem clusters, tá? Então, essas informações estão todas presas na ideia de entrelaçamento. Então, o entrelaçamento tem uma aplicação muito grande, que isso não existe na computação clássica. Já respondendo as duas perguntas que fizeram aí. O entrelaçamento quântico, então, na verdade, ele é uma propriedade importante para você obter o melhor da computação quântica. Seria mais ou menos sim, hoje qualquer bom algoritmo de otimização e quantum machine learning, eles têm que ter um entrelaçamento. Senão, não faz sentido usar um computador quântico, né? Porque o poder de expressividade que você ganha geralmente está preso ao entrelaçamento. Tá? O entrelaçamento, ele permite você ter um negócio chamado informação mútua. Tá? A informação mútua, ela consegue te mostrar quanto 2 qubits sabem um do outro. É isso que ela está trazendo. O entrelaçamento é um mensageiro de informação de quanto 2 qubits, vamos falar 2 estados separados, tá? Mas 2 qubits, quanto eles sabem de informação um do outro. Tá? O estado quântico permite fazer isso. Procurem aí, isso que eu estou falando, informação mútua. Tá? Então, o computador clássico não tem isso. Os bits, eles trabalham de forma isolada. Os qubits estão de mão dadas. Tá? Então, se eles dão as mãos para trabalhar, eles vão trabalhar de forma mais coerente, mais forte. Tem uma pergunta aqui para você, olha, do Mohandas Chave. Eu não sei, você me desculpa se eu pronunciar errado, tá? Muito obrigado pela contribuição. Eu acho que ele quer saber qual bacharelado fazer para quem quer trabalhar com computação quântica. Seria ciência da computação? Eu acho que qualquer em exatas você vai conseguir se dar bem. Tá? Eu não vejo uma limitação hoje. Se você quiser trabalhar na parte de programação, tá? Eu acho que eu não vejo qualquer bacharelado acho que funcionaria. Mas não necessariamente ele vai fazer a física, ele vai estudar a física do computador quântico, certo? Aí já é que pode fazer o uso de técnicas de computação quântica. Seria mais ou menos isso. Eu acho que qualquer bacharelado na área de exatas vai ser muito bom para você. E se não for exatas, vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Se você quiser só usar a computação quântica, você vai ser um bom usuário, tá? Mas desenvolver coisas novas eu acho difícil se você não for. Mas isso, é que hoje a palavra quântica ela está muito popularizada e de forma extremamente equivocada. A gente sabe disso nas redes sociais, está um problema sério, né? Então, assim, também é bom deixar as pessoas entenderem que se você quer entender um pouco da intimidade, inclusive do funcionamento, um bacharelado em física é sine qua non para você conseguir entender ali o que você está fazendo. Você não vai ter nenhum outro bacharelado vai te dar uma disciplina de mecânica quântica 1 e 2 para que você tenha condições de ter base para o entendimento do funcionamento. Aí você vai ser usuário, né? Seria isso, Luiz? Eu entendo assim, se for para ser um usuário, então, cara, que eu vou trabalhar com o computador, cara, eu acho que daqui a pouco vai virar um grande Excel isso, tá? Mas se você quiser extrair mesmo, quiser ser ousado, você tem que entender, tá? Se você não entender, não tem como ter ousadia, tá? E sem um curso de mecânica quântica, sem uma álgebra linear forte, eu acho que é bem difícil, eu diria que é até impossível, tá? Você fazer alguma coisa ousada mesmo na computação quântica. Ter segurança, porque veja só, você tem que ter segurança com o trabalho que você está fazendo. Tá? Você tá gerando valor para uma empresa, tá? Você está falando com o cliente, você está falando de uma tecnologia emergente, tá? Você não pode ter um milímetro de insegurança para falar com o seu cliente, porque a tecnologia já está nesse nível de insegurança porque ela ainda é nova, tá? Então, se você não tem o total domínio daquilo que você está falando, você nem vai conseguir trabalhar nessa área, tá? Hoje, quem é contratado para trabalhar nessa área, acho que uma das primeiras hoje ainda está muito preso à ideia dos físicos, pessoa que fez pós-graduação, o tempo está muito preso a isso, tá? Daqui a pouco não vai ser tanto, perfeito? Mas, sem dúvida, todas as pessoas que eu conheço que trabalham na área de computação quântica, eles têm muita confiança no que eles estão falando. Tá? Então, também isso é importante. As incertezas têm que ficar por conta da tecnologia, não por conta de quem está trabalhando com ela nesse momento.
Isso é muito interessante que você falou, porque assim, a gente teve uma onda de pessoas se afastando dessas carreiras mais científicas, né? O pessoal valorizando mais as aplicações, e eu vejo um retorno. Parece que existe uma necessidade hoje do mercado de voltar para as pessoas que têm uma visão mais científica e mais entende mais do processo, da metodologia, do que as pessoas que simplesmente trabalham com as aplicações. Eu acho que eles estão começando a enxergar que precisa unir essas duas coisas, né? Precisa fazer com que, eu falo a gente, porque você é físico, eu sou físico, você é físico, eu sou tudo físico aqui, mesmo um monte de físico. A gente acaba tendo uma forma de pensar que é um pouco distante do mercado. Mas hoje o mercado está vendo que para ele ganhar valor produtivo, ele precisa da mentalidade nossa, e a gente precisa entender que a nossa carreira ela tem uma função social também de fazer essa transferência do que está acontecendo dentro da academia para a realidade das pessoas que estão usando por aí, né? Isso que você falou é perfeito, tá? E essa realidade tá mudando no Brasil, ainda bem, tá? Mas isso já acontecia há muitos anos, tá? Na Europa, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, tá? Então, assim, é bizarro não ter acontecido, tá demorando tanto para acontecer no Brasil, tá? O cientista, ele tem uma formação valiosíssima, tá? O cientista, ele tem uma coisa que eu aprendi na Unicamp. A Unicamp foi minha grande escola, me formou, me deu a formação científica, tá? O ITA tá me permitindo virar adulto nessa área, mas uma coisa que eu me impressionei quando eu entrei no curso de física é que todo colóquio que eu assistia, vinha ali um cara apresentar e ele falava o seguinte, ele dava a hipótese dele, ele falava, olha, e ele passava o resto da apresentação falando, eu tentei provar que eu tô errado dessa forma, não consegui. Tentei provar que eu tô errado dessa forma, não consegui. Por que o cara quer ficar o tempo todo provando que ele tá errado, tá? Que é porque é a única coisa que a ciência consegue fazer. A ciência só consegue falar não, tá certo? Não. Tá, então, se não tá certo, minha hipótese continua válida com esse tipo de teste. Tá? Então, a indústria está vendo hoje que esse pensamento é muito importante, porque até então, a indústria ela preferia aquele cara extremamente otimista, que sempre pensa que tudo vai dar certo, tá? Que nunca quer ser confrontado. Um exemplo desse é a OGX. Tá? O Ike Batista contratava todo mundo que fazia o X lá, que tinha, não, tem petróleo, tem que ter petróleo, tem que ter fé. Não, cadê o cara que falava, peraí, vamos ver se esses dados estão certos mesmo? Eu quero ver se eles estão errados. Esse pensamento é muito importante. E esse pensamento nos tirou da pedra lascada e nos levou para o silício. Tá? Não foi outro. Foi esse pensamento que está levando nós aqui, com os nossos próximos de 40 anos, 10 a mais, 10 a menos, não sei, aqui conversando de forma saudável. Vacinas, ciência, tempo, silício, energia, tá? Esse tipo de pensamento. Não é nenhum outro, tá? Que traz comida, que traz agricultura, tá? Que trouxe a revolução da agricultura, que permitiu que a gente pudesse ficar em casa pensando no mundo e falando de mecânica quântica numa quarta-feira à noite, tá? Então a tecnologia é muito boa e as indústrias estão vendo isso, tá? Isso tem muito valor. Por que também é importante a indústria olhar por cientista? Porque o cientista, tá? Ele é um agente de transformação barato para a empresa. Tá? O Brasil hoje ele tem uma taxa de juros de 2 dígitos. Isso é impeditivo para a empresa fazer grandes investimentos em maquinário, em expansão. Então, o que ela pode fazer em cenários incertos, que é o que o Brasil vive desde quando eu nasci? Tá? Otimizar o que ela tem. Tá? Então, onde é que ela pode investir? Em cérebro. O investimento em cérebro é muito barato para uma empresa. Comparado a um capex que ela tem que comprar uma baita de uma máquina que vem lá da Holanda, que tem importação, que tem que pegar um crédito gigante. Pô, de repente, se você otimizar o que você já tem, você já consegue fazer muita coisa. Tá? Então, acho que esse é o novo paradigma, é trazer gente pensando de forma diferente. Mas aí o cientista tem que fazer a parte dele. Tá? O cientista tem que aprender a se comunicar. Tá? É importantíssimo. Ele tem que ter profundidade no entendimento de como funcionam as coisas, como funcionam as relações pessoais, como funciona o mercado, e o mercado tem interesse em lucro, tá? Então, se você quer entrar nessa e não quer você não quer fazer a empresa gerar valor agregado na sua contratação, você nunca vai crescer, dificilmente vai ficar nessa empresa. Então ele também tem que ter essa visão, porque a ciência é diferente.
Tá? A ciência ela não se preocupa no curto prazo em trazer valor agregado. Ela explora. Pode ser que não dê nada, né? Olha o LHC aí. Queriam muito mais coisas e por enquanto achou só o bóson de Higgs ali, mas estamos ali, estamos pondo dinheiro, que de repente coisas enormes vão acontecer. Isso não acontece na indústria. Tá? Então é muito importante que o cientista saiba isso. A cobrança é de curtíssimo prazo lá, então ele tem que gerar valor. Se ele aprender isso, e se ele gosta, compactua com isso, para ele é tranquilo viver assim, então ele está num lugar maravilhoso chamado Brasil, porque está sobrando oportunidades, pagando muito bem. O Kevin Cadbello, ele mandou aí, nossa, essa foi a fala mais linda que já escutei. O pessoal que investe em inteligência artificial deveria escutar isso, mas não. Você falou isso, o que o Kevin está falando aqui tem muito a ver com o que a Roberta falou na semana passada. A gente esteve com a Roberta Duarte, você conhece ela, né? E ela falou sobre otimização e sobre também a gente fazer opções mais eficientes. Eu acho que quando você fala tudo isso, você está remetendo a isso também. Você fazer um uso mais eficiente dos recursos. E isso, muitas vezes, não é você ter ali um supercomputador ou qualquer coisa assim, mas é você aprender como usar o seu recurso de uma forma melhor. E, assim, a tecnologia hoje quântica, né, toda essa parte que a gente está falando aí, computação quântica, ela vem, mas ela vai exigir muito também das pessoas, né? Porque aí já volta para essa própria pergunta que o rapaz fez aqui, né? O computador quântico vai rodar Linux, né? Então, será que ele é para isso? Não, mas é uma boa pergunta, tá? Porque, deixa eu te falar, quando as pessoas... Agora vamos voltar com a primeira coisa que eu falei. Computador, a computação é um processo físico, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu tive numa universidade... eu não vou falar onde foi, vai ficar deselegante. Eu fui falar para um grupo de ciência da computação. E eu mostrava a foto do computador quântico e eles falavam, cadê a tela? Cadê o mouse? Cadê o teclado? Então, assim, eles estão... O pessoal dessa universidade pública, tá? Eles estavam presos ao paradigma de computador ser algo que tem mouse, teclado, tá? Tela, tá? E não é. Por acaso os nossos computadores têm essa interface maravilhosa para facilitar a nossa vida, mas o computador mesmo é só o chip. O resto ali são periféricos que acessam o nosso, ajudam o nosso acesso ao chip, que de fato é o que está fazendo a computação ali. Então a computação é um processo físico. Agora, você vai rodar Linux num computador quântico, pode ser que surja, tá, uma interface, e eu acho que no futuro vai existir provavelmente uma interface do tipo Linux, tá? Pode ser até o próprio Linux, ou a comunidade vai ter essa interface. Só que por que não existe ainda uma interface dessa que todo mundo open source, né? Por que não existe ainda? Porque não foi definido de forma clara qual vai ser a tecnologia vencedora. Nós temos na briga supercondutores, nós temos átomos neutros, nós temos íons aprisionados, nós temos computador fotônico, tem lá uma Majorana da Microsoft lá que ficou aquele meio mussarela, meio calabresa, não sei se deu muito certo, mas enfim, tem outras 3, 4 plataformas que eu estou esquecendo aqui, então a gente não sabe qual vai ser a plataforma, então ainda não tem esse esforço grande da comunidade para encontrar um Linux da computação quântica, assim, hoje o computador quântico, as linguagens de computação quântica, a interface que a gente tem, ela esfrega no qubit ali, cara, ainda é muito, mas é muito profundo, você tem que entrar muito no qubit, você controla o qubit, é um negócio meio absurdo, tá? Eu vejo aqui que talvez nos próximos 5 anos ninguém mais vai falar do qubit. Nós vamos programar numa camada um pouco maior abstração, tá? Mas para essa camada de abstração surgir, a comunidade vai ter que entender qual é a plataforma vencedora, porque para a gente é uma camada de abstração, mas essa camada tem que conversar com o qubit. Tá, então é um trabalho para quem está começando agora na faculdade se ligar nisso, tá? Porque isso é software, tá? E todo mundo, quando pensa em computador quântico, pensa num supercomputador quântico. Bom, tem no Brasil computador quântico. Às vezes, eventualmente, não precisa ter um computador extraordinário, tá? Vou trazer esse aqui foi o que você mostrou no seu canal, Isso, não foi? Acho que eu mostrei no meu canal. Esse é um refrigerador de diluição. Cada cabinho que tem aí, ele está conectado, esses mais fininhos, eles estão conectados a um qubit. Tá? Então já mostra que esse computador aí, ele é inviável de ser escalado também, tá? Que ele fica num peso extraordinário. Esse cabo aí é feito de uma liga de nióbio, tá? Então ele é pesadíssimo. Então manter esse trambolho todo de forma estável, o chip tá aqui embaixo, lá embaixo.
Então, assim, tem um cilindro que não está aparecendo aqui na foto. Esse aqui, de baixo. Dentro desse cilindro é que fica o chip quântico, tá? Então, essa é uma plataforma supercondutora. E, novamente, é a vencedora? Não, tá? A indústria tem muito conhecimento de silício. O silício é o substrato do chip quântico. Por quê? Porque ele é um material de elétrico bom, ele tem poucas perdas energéticas, você consegue fazer um silício muito puro, tá? Então, voltando, eventualmente, a gente não precisa comprar esses computadores monstruosos para fazer algo bom no Brasil. Nós podemos começar a fabricar os nossos para alguns propósitos específicos, e vai ser necessário, tá? Nós temos uma lei brasileira de proteção dos dados, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que impede que dados brasileiros rodem em servidores fora do Brasil, tá? Então não vai ter como a gente fazer uma otimização, uma base do SUS, tá? Usando um computador estrangeiro, ou tem que mudar a legislação no Brasil, que não é fácil, tá? Não é fácil, é uma lei no Brasil isso. Então a gente pode ter os nossos computadores e as pessoas, o brasileiro tem uma ideia de que só é bom ser da IBM se ter o $1 bilhão do Trump que ele pôs lá no primeiro mandato na IBM. Não, tá? Por exemplo, a indústria de chips, só acham que os chips fantásticos que são feitos, que são úteis na economia, são os chips de Taiwan. Não, tá? O seu caminhão usa chip, o seu carro usa chip. Tem muitos chips que não precisa de uma aplicação extraordinária para um iPhone, tá? Que movimentam a indústria. Inclusive a USP abriu uma mini fábrica de chips, é uma pocket fábrica. É uma coisa linda. Gente, digitem isso. Ela está fazendo chips aqui no Brasil. Esses caras vão produzir milhões de chips todos os anos para abastecer a indústria de caminhões, carros, eletrodomésticos. Tá? Então, assim, nós vamos ter os nossos computadores, talvez não sejam iguais aos computadores dos donos do mundo, tá? Mas vão ser os nossos. Então, se a gente tiver os nossos computadores e tiverem alunos que querem fazer uma interface boa para esses computadores, vai ser maravilhoso ter uma solução brasileira. Inclusive, eu acho que é uma questão de soberania, vai ter incentivos certamente. Então, quem tem interesse em fazer Linux no Brasil, comece da computação quântica. O mercado ainda não existe, mas vai existir em pouco tempo. E aí, uma coisa que é importante também, eu acho que tem uma pergunta aqui, tem mais um comentário, na verdade, do Cadimelo, né? Obrigado pelo superchat. Que o senhor opina sobre o uso de computação quântica para otimizar o cálculo de matrizes em modelos de linguagem e inteligência artificial? Minha aposta é tratar de aplicar QML para melhorar o custo energético. Eu conheço pouco disso. Eu sei que tem alguns algoritmos, tá, para matrizes esparsas, que você consegue fazer um bom uso do computador quântico, mas eu acho que a criatividade é o limite, tá? Por quê? Voltando aí, alguém perguntou sobre isomorfismos, tá? Vamos voltar, então, vou responder a ideia do isomorfismo, tá? Eu não vou falar matematiquês, tá? Isomorfismos são duas coisas têm um isomorfismo quando elas são diferentes aparentemente, mas elas têm uma conexão tão grande que a nível abstrato elas são a mesma coisa, tá? Querem ver um exemplo? Tem um contrato, tá, no mercado financeiro que chama opções, tá? Precificar esse contrato é bem difícil, tá? Tiveram que usar uma física muito avançada para entender como precifica esse contrato. Então, a ideia do contrato é trazer o valor do contrato lá no final dele para o presente. Então, é o dinheiro andando no tempo, tá? Qual é o isomorfismo físico disso? É o calor andando numa barra de metal. É a mesma equação que os físicos já conheciam, tá? Desde Fourier, quando estava fazendo seus canhões lá para a França. Então, isso é isomorfismo, usar a natureza, encontrar na natureza um comportamento completamente análogo, tá? Ao valor do dinheiro no tempo. Voltando ao caso de matrizes. Olha, presta bem atenção que eu vou falar, que essas minhas palavras são precisas. Qualquer fenômeno quântico, tá, que aconteça sem perder informação para o meio externo, ele tem multiplicações de matrizes lá dentro. Ele é essencialmente uma multiplicação de matrizes, tá? Então, se você encontrar um fenômeno quântico, que você consiga modelar ele no computador quântico, esse fenômeno sozinho, por ele acontecer, ele já está fazendo uma multiplicação de matrizes. Então, aí os isomorfismos podem surgir daí, tá? Mas eu sei que tem algoritmos, não sei exatamente quais, tá? E não são para todas as matrizes. Para alguns tipos de matrizes, tem algoritmos que fortalecem o produto de matriz, que é um negócio muito complicado, tá? Mas ainda a IA está sendo, pelo que eu estou lendo, a IA ainda está sendo bem legal usar a IA para fazer esses produtos de matrizes. Mas, de repente, olha só, você tem que pensar mais longe, tá? Será que matrizes é a melhor representação para IA?
será que uma Tensor Network não é mais legal? Uma coisa quântica diferente? Tá aberto, esse caminho tá aberto. Tá? De repente não é matriz a melhor representação. Tem outra representação mais interessante. Pode ser, por que não? Uhum. Achei interessante essa sua colocação e acho também bom lembrar para falar para o público, porque assim, você já consegue construir algoritmos quânticos, né, que utiliza essa estratégia de pensamento de computação quântica, que é diferente de computador quântico, que é diferente de física quântica, apesar da gente usar o mesmo nome, e isso acaba atrapalhando porque as pessoas misturam tudo isso, né? Você pode explicar para a gente essas distinções para ficar mais claro? Ah, claro. Lembra que eu falei aqui no começo da nossa live que o computador quântico ele também envolvia uma nova lógica, a lógica da mecânica quântica? Pois bem, o que está acontecendo? Olha que coisa legal da indústria. Para você pegar um computador quântico, um algoritmo clássico e pôr num computador quântico, não existe uma receita de bolo. Você tem que reconstruir esse algoritmo de forma quântica, você tem que pensar novamente. E nessa reconstrução, você está fazendo algoritmos muito mais eficientes que ainda rodam em computadores clássicos, tá? Então, só pelo jeito de você pensar diferente, você já está conseguindo fazer algoritmos 3%, 5% mais eficientes. Isso é um absurdo. Vocês acham que 5% não faz diferença? Quanto que é 5% numa base de 200 bilhões, tá, de crédito do Bacen que deve rodar facilmente em grandes bancos múltiplos, tá, de pessoa física? Isso aí existe, esse dinheiro tá palpável, faz 5% disso. Eu não consigo fazer as contas agora, mas é milhões, tá, é muita coisa. Então, essas eficiências, inclusive o Itaú tem um case muito bacana, eu acho que ele fez com a Kissware nos Estados Unidos, ele tem um modelo de retenção que ele conseguiu arrancar ali 3 ou 4% de eficiência, só porque fez um negócio quanto inspired. Ainda roda em computador clássico, mas usando a lógica quanto inspired. Procurem aí, acho que é Kissware, tá? Itaú é um case de 2002, eles conseguiram fazer essa otimização na retenção de clientes, bate ele acho que uns 3 ou 5%, e ainda conseguiram deixar um algoritmo pronto para os computadores quânticos que tem uma eficiência, conseguiram uma eficiência polinomial um pouco melhor lá. Então, assim, só de pensar diferente. Então, você pode ter com algoritmos quânticos já, mas rodando em máquinas clássicas. Então, esses algoritmos são quantum-inspired, tá? Você simula o computador quântico no seu computador clássico. Não dá para simular muitos qubits, tá? Um computador bom simula, sei lá, 25, 30, tá? Mais que isso já é impossível, tá bom? Aí você tem também uma outra modalidade, que são algoritmos híbridos, tá? Que é os que eu estou hoje trabalhando no mercado. Você tem boa parte desse algoritmo, ela é clássica, mas uma parte, a parte que você, por exemplo, vai explorar ali o universo de soluções possíveis, você joga para o computador quântico. E aí ele fica fazendo junto, fazendo um loop. E assim, as eficiências são absurdas. Se eu puder compartilhar uma tela aqui, eu mostro alguns papers para vocês. Isso é incrível. Pode compartilhar. Você vamos consegue lá, então. Acesso aí. Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz aqui. Deixa eu ver se eu tenho 2 monitores. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Qual que ele vai pegar? Espera aí. Só um minuto. Para ele pegar a coisa certa aqui. Você quer falar alguma coisa, César? Ó. Não, daqui a pouco eu faço a pergunta. Deixa ele compartilhar. Aí eu tenho mais umas 2 perguntinhas aí para ele. Peraí, se você não pode passar. É que essa informação lá do Venturos, cara. Mas eu que fiz. Eu vou mostrar um case. Eu vou mostrar um case, tá? Eu não posso andar mais uma página, porque se eu andar mais uma página. Peraí, deixa eu ver. Antes de mostrar, deixa eu ver. Quer que eu removo? Vou remover aqui. Peraí, não, pode deixar. Peraí. Deixa eu ver onde que eu não posso passar, tá? No caso da BASF, tá? Uma empresa alemã, todo mundo conhece. Eles estavam trabalhando com um processo, tá? Para fazer otimização de produção, tá? E scheduling. Tá, o paper tá aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês todos esses links, eu compartilho com vocês. Por favor, tá? Então, manda que a gente deixa na descrição pro pessoal. O que é o negócio? Eu tenho várias tarefas, eu quero rodar em várias máquinas diferentes. Cada máquina pode receber uma dessas tarefas ou não, tá? E ela consegue rodar essa tarefa ou não consegue rodar essa tarefa. Cada máquina tem um tempo de setup, tá? Então, como é que eu ajusto, tá?
essas tarefas de uma forma que eu consiga rodar todas elas no tempo mínimo, tá? E aí, eles compararam um computador clássico com o quântico, tá? Então aqui, olha que legal. Então, por exemplo, que solver que eles usaram? Eles usaram esse solver clássico, tá? E aqui um solver híbrido. A escala do problemas, ambos trabalharam com uma quantidade parecida de variáveis, tá? Variáveis binárias. A qualidade dos dois muito parecida. Qualidade média, o clássico foi ligeiramente melhor. Agora começa a entrar a vantagem quântica. O tempo total para você rodar no computador clássico, só clássico, deu 3 horas. O tempo para você rodar no híbrido, o maior caso, deu 45 minutos. Quando você fixa um tempo de execução, tá? Eu vou rodar tudo por 20 minutos só. As soluções do quântico são melhores, tá? Que as soluções do clássico. Quando você não, agora tudo bem, eu vou rodar o tempo que for necessário, mas eu quero o mesmo nível de qualidade. Eu quero que a resposta mantenha o mesmo nível. O que acontece? O computador quântico atinge antes a resposta. Aqui leva 2 vezes ou 1 vez mais do tempo. Na escalabilidade, o computador clássico ele tem dificuldade em crescer. O quântico ele mantém flat o desempenho, tá? Então assim, aqui também a importância, a transparência do método, o clássico é totalmente conhecido, o quântico não, porque ele está explorando ali o espaço de Hilbert, tá? E o clássico ele é confiável, porém ele é lento, tá? E o outro ele é mais rápido e competitivo. Então assim, é uma coisa absurda. Eu vou mostrar outro para vocês. Eu vou trocar de tela aqui para não dar, peraí, só para vocês estão vendo. Deixa eu tirar você, aí você arruma aí, a hora que você estiver pronto, você me avisa. Vamos lá. Tô pronto. Põe aí, ó. Esse é um outro case da Ion, que é uma empresa de energia, que eu comentei aqui com vocês, tá? Então eles têm ali, eles querem detectar comunidades em grafos, tá? Para eles poderem fazer uma gestão melhor da comunidade. Então vamos lá. Resultados, tá? Então, aqui ele usou esses 2 tipos de solvers clássicos e aqui foram os híbridos, tá? Então, o problema tratado foi o mesmo problema, eles conseguiram trabalhar com o mesmo nível de escala, aí começa, tá? Nesse mercado de energia, eles têm alguns padrões de qualidade, são esses nomes aqui, ó, IEE14, ou I3E33, I3E118, tá? Então, para o 14, o quântico foi até 1% melhor, tá? Tiveram uma semelhança nesses dois níveis de qualidade aqui. O tempo de execução, aí, para esse tipo de qualidade aqui, o clássico foi mais rápido, levou 1 segundo, o quântico 2,5. Para esse aqui foi quase constante, tá? Agora, para esse nível para essa qualidade aqui, ó, o 118, o computador quântico, o híbrido levou 6 segundos. Esse aqui, 3.600 e às vezes não convergia, tá? Escalabilidade, dificuldade, e o quântico mantém o desempenho, tá? E aí, você começa a ver isso. Agora, corta de novo aqui, porque eu vou mandar o último para vocês aqui, ó. Eu tenho que rodar a apresentação e aí aparece o nome do cliente. Vamos lá. Pode soltar. Esse aqui é o Banco Bilbao-Vizcaya, tá? Para otimização de portfólio. Então, ele tem ações, tá? E ele tem três decisões para fazer. Ou ele mantém a ação no portfólio, ou ele vende, tá? Ou ele compra mais. Tá? Só que ele tem uma restrição a mais. Ele tem que segurar por um período o papel, por legislação, tá? Isso é muito mais realista isso. Você não pode, tem papéis que você não pode comprar e vender no dia seguinte, hein? Não tem como, você tem que ficar com o papel um certo tempo, tá? Então, aqui mostra os tipos de solvers clássicos e o quântico, tá? Os problemas tratados, aí começa, tá? Vamos ver o seguinte, a escala do problema, tá? A escala do computador clássico, isso aqui é boçal, ela é limitada, o quântico calcula a boçalidade, ele consegue analisar a boçalidade de 10 elevado a 382 a 10 elevado a 1.300 trajetórias. Isso é boçal, tá? Boçal. Como é que ele faz isso? Ele começa a cortar esses galhos dessa árvore porque ele consegue ter uma expressividade maior para conseguir cortar esses galhos. Não é que ele olhou as 10 a 1.300 trajetórias, mas elas entraram ali, elas foram analisadas, né? Sharps, tá? Olha aqui, ó, tempo de execução para não sei o que é o XXL, não me lembro agora, mas esse aqui foi maior que um dia. O híbrido foi em 171 segundos.
tá? Mesmo nível de qualidade, às vezes o clássico nem alcança. Esse aqui alcança rapidamente. Escalabilidade, não escala com o tempo esse negócio aqui. Esse aqui mantém o desempenho. Se vão botando mais ações, esquece. Não escala o clássico. E é isso que importa, tá? Todos os papers estão aqui. Se vocês quiserem, aí pode cortar, tá? Se vocês quiserem, eu vou mandar aqui para o professor, tá? O professor César, eu também, enfim, mando para vocês dois, tá? Vocês podem compartilhar. Isso já é realidade, tá? Então por que não está todo mundo usando ainda? Não, porque o computador quântico, ele ainda tem uma limitação. Ele escala, mas ele não escala na necessidade que a gente precisa ainda. Ele é difícil, tá? Para rodar um negócio, precisa ter um setup gigante, tem que comprar uma licença num provedor que ofereça esse acesso de tecnologia. Então, ainda não é simples. Mas esses estudos, essas provas e conceitos já estão mostrando que quando você mostra isso para o empresário, veja só, tá vendo esse algoritmo que você usa? Se você continuar nesse, se você não achar um melhor, tá? Tem soluções que ele não encontra. O quântico encontra. É aí que está a vantagem quântica. É computar coisas que são incomputáveis no clássico. Então, isso nem é o quântico, isso é um híbrido. É um híbrido. Tá? Então, o que vai acontecer quando a gente tiver acesso ao computador quântico? Eu digo sempre, eu abro essa palavra com todas as minhas palestras. Vai ser a tecnologia que vai moldar o nosso século. Eu não tenho dúvida disso. E isso que você está colocando, Luiz, é bastante interessante, porque ia justamente numa linha de pergunta minha sobre questão. Primeiro, eu vou desenvolver aqui, porque, na verdade, na minha pergunta vão ter 3 já embutidas, tá? Primeiro, a gente tem um problema ainda de escalabilidade, né? Eu acho que esse talvez seja dos grandes problemas aí que a gente encontra com a computação quântica. E você vê ainda muita gente questionando a eficiência do computador quântico à solução de alguns tipos de problema. Ele vai ser eficiente para a solução de alguns tipos específicos de problema, porém outros nem tanto. Então, o computador clássico ainda ganharia em desempenho. Mas você acabou mostrando, eu gostei muito dessa comparação que você fez, eu achei isso absolutamente sensacional, porque a tendência, de fato, me parece ser que o computador quântico vai ser mais eficiente à solução de qualquer tipo de problema. Mas, enfim, eu quero que você fale um pouco sobre essa questão de escalabilidade, que você acabou falando um pouco, mas, e dentro desse contexto, quando que a gente, realmente, o computador quântico vai se viabilizar? Eu não estou me referindo à questão do uso de PC na casa das pessoas, mas eu digo assim, de realmente a gente começar a utilizar as empresas, enfim, eu ter clusters de computadores quânticos, não sei nem se eu posso usar esse nome assim, para resolver problemas de alto desempenho. Então, esse é um ponto. E aí, eu gostaria, ainda dentro desse contexto de soluções de problemas e até indo também para essa questão tipo de profissões futuras, um dos grandes pontos, acho que talvez dos mais relevantes quando a gente fala em computação quântica, é a questão da criptografia. Então, e segurança cibernética. Então, também queria, no contexto desse compêndio de perguntas que eu fiz, que você falasse um pouco sobre tudo isso aí. Tá anotado. Aula. Está anotado. Tá? Então, assim, os problemas de hardware. Primeiro que você falou de escalabilidade. Sim, é difícil. Tá? Mas veja só, quando eu estive no ITA, pela primeira vez, na reunião que nós tivemos, eu levei resultados super legais, bacaninhas, de relatividade restrita, usando um computador com 7 qubits, que era o que eu tinha acesso. No momento que eu entrei no mestrado, eu já tinha acesso a computadores de 120 qubits. Tá? A quantidade de estados que 120 qubits faz é 2 elevado a 120. É bizarro. Tá? Então, assim, já começa assim, é uma coisa muito bizarra. Tá? Então, as coisas andam muito rápido. Tá? Nós temos diversos problemas hoje, tem problema de correção de erros, a tecnologia que vai vencer, eu não tenho a menor ideia, tá? Mas o mundo, eu vejo que na natureza, sempre que você tem uma restrição, você tem os comportamentos mais ricos, tá? Tanto que a mecânica quântica, ela só é maravilhosa, eu estou sendo bem preciso em mecânica, não vou falar de campos da física, tá? Física quântica. A mecânica quântica ela é maravilhosa porque ela é energia restrita, quando você restringe
pouca energia em regiões muito pequenas, você tem comportamentos maravilhosos, tá? Então, a restrição, ela sempre gera comportamentos incríveis na natureza. Pode reparar, inclusive, na biologia. Tá? Nós estamos vivendo um momento desse no mundo, tá? O mundo hoje está mudando o paradigma de relacionamento das nações, existe uma incerteza maior. Então, o que era certo, tá, há poucos meses atrás, hoje já está completamente incerto. Nós vamos ter acesso a isso? Vamos ter acesso àquilo? Não sabemos. Então está todo mundo correndo atrás. Então, eu estava vendo agora há pouco que a Ucrânia desenvolveu um míssil extraordinário em meses, assim, e leva uma ogiva de 1.000 quilos a 3.000 quilômetros. Eles não tinham essa indústria. Mas a guerra, o esforço ali trouxe essa necessidade de fazer essa tecnologia surgir rápido. Então, pode ser que esses problemas de escalabilidade eles desapareçam, tá? Em 5 ou 10 anos, tá? Vamos lembrar um pouco, eu sei que é futurologia isso, tá? Mas se a gente olhar para o passado, o que foi o ENIAC foi um computador que em 1946 consumia a energia de uma usina hidrelétrica na Filadélfia. Ele tinha 18 mil capacitores, ele tinha 70 mil resistores, ele precisava de mais de uma centena de pessoas para programar. Os bits eram válvulas desse tamanho, queimavam em 90 horas. Tá? Levava 500 segundos para fazer um cálculo boçal de simples. Tá? Mas, em 1947 ou 50, não me lembro, surgiu o transistor. Tá? E o transistor hoje, assim, já faz parte. A gente come transistor em algum momento do dia a dia, porque ele é tão pequeno, você deve respirar o transistor, você nem sabe. Tá? Vocês querem ter noção? Pega a quantidade de bits que tem na memória do seu chip aí do celular, pega a área do celular e calcula lá, pega a área dela e divide pelo número de bits que tem lá, você vai ter pelo menos uma estimativa do tamanho desse negócio. É minúsculo, já está muito próximo da escala atômica, inclusive esse é um dos momentos aí importantes para falar de computação quântica, né? A miniaturização ela tem um limite por princípios de incerteza, né? Por tunelamento, você não consegue gerenciar elétrons em regiões muito pequenas, também isso surge um esforço na computação quântica. Então também é uma restrição, o final da lei de Moore é uma restrição, tá? Quais são as soluções hoje? Podemos pensar em novos paradigmas, devemos, a indústria está fazendo isso, mas são paradigmas que ainda vão levar um tempo. Por exemplo, o pessoal está tentando empilhar chip assim, ó, porque não dá para você diminuir mais o tamanho do transistor, tá? Que tá ficando do tamanho do átomo, e na escala atômica você não gerencia elétrons. Os elétrons não conseguem ficar onde você manda ele ficar. Ele já começa a ter os princípios de incerteza de Heisenberg, tá? Então, todas essas restrições podem forçar e acelerar a nova tecnologia que vai permitir o computador quântico. Honestamente, eu acredito que não vai ser nenhuma dessas baseada em quê? Em vozes da minha barriga, só isso. Tá? Porque é sempre assim na natureza, na natureza humana. Tá? A tecnologia ela não evolui assim de forma, são porradas, tá? Do nada alguém inventa uma pedra lascada e dá uma eficiência extraordinária para uma determinada tribo e todo mundo, do nada o cara domina o fogo. Não teve assim, não, vou dominar a faísca, vou dominar a fumaça, não, é tudo de uma vez só, tá? Então eu acredito que isso pode acontecer a qualquer minuto, pode acontecer inclusive esse ano, tá? Então essa incerteza ela impulsiona também o nosso interesse em estar preparado para esse novo cenário. E falando de criptografia, hoje a criptografia pós-quântica já é uma realidade, tá? As empresas já estão trabalhando com isso, as empresas no Brasil ainda estão atrasadas, olha, nós estamos em 2026, quem estiver pensando gosta de criptografia e matemática, faça um curso de matemática, se especialize nessa área que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Porque todas as empresas, todas vão ter que trocar o sistema de criptografia por força maior de legislação, tá? A legislação nos Estados Unidos já está falando que em 2030 não é mais recomendável usar a RSA 2048 e a partir de 2035 será proibido. Isso significa que as grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa e dos países desenvolvidos, a China também, eles vão obrigar os países que têm relações com eles terem também esse tipo de criptografia, por compliance. Agora, essas empresas gigantescas que têm capital aberto, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos, elas têm fornecedores locais e elas vão obrigar esses fornecedores locais a usarem um sistema criptográfico. Vai chegar um momento que vai ser impossível você fazer um handshake se você não tiver um sistema criptográfico pós-quântico, tá? Que esse que é clássico ainda e ainda resistente a ataques quânticos. Tem muitas coisas para serem feitas.
porque esses algoritmos hoje, que a gente acredita que são os PQCs, né, eles ainda são pesados, tá? Eles usam uma quantidade de bits enorme, tá? Então, 2048, o RSA usa 2.000 bits, tá? O concorrente dele lá, o substituto dele usa 19.000, tá? Então, como é que você vai fazer uma compra no seu cartão, no seu VR, lá na hora do almoço, passar a maquininha, leva 30 minutos para a transação terminar? Então, é um desafio. As empresas estão se adaptando a isso, tá? Mas também tem um outro nível de criptografia estratégica, tá? Que é a quântica mesmo, que é você mexer com luz, mexer com matéria entrelaçada, comportamentos. Aí tem, enfim, tem uma parte clássica e uma parte totalmente quântica, tá? Mas o que eu posso adiantar é que também isso já está virando produto. Na Europa já é produto, nos Estados Unidos já é produto, no Canadá já é produto, e tá aí no Brasil já se pesquisa isso. O Venturos tem esse nível de pesquisa também, mas o Senai Cimatec hoje no Brasil se destaca. Tá, eu estive lá em Salvador, eu vi o que eles estão fazendo, eles têm um laboratório lindíssimo lá para ensinar os alunos o protocolo BB84 com uma mesa com polarímetros, com feixes de laser, é a coisa mais linda. Então, eles já estão formando novos alunos, já estão vendo isso na prática, pegando na mão o protocolo BB84. Então, já é uma realidade. Nós que temos aqui mais de 25 anos, a gente na escola, a gente aprendia a usar os computadores, vocês lembram disso? A gente fazia lá o Paintbrush, tá? Então, hoje isso virou a nossa realidade. Para essa galera que está no ensino médio, fazendo um curso no Senai Cimatec, eles estão mexendo com o protocolo BB84, uma bancada. Então, Luiz, só uma pergunta. Esse protocolo é de criptografia quântica? Esse é totalmente quântico. Esse é totalmente quântico. Então, as empresas brasileiras, elas ainda não começaram a fazer essa transição. Eles, até 2030, eles têm que fazer. É o tempo de você se formar e cobrar caríssimo pelo serviço e ganhar muito dinheiro. Tá? Até o momento eu não me interesso por esse assunto, mas de repente, não me interessa a nível de trabalhar oficialmente nesse assunto, mas de repente no futuro, quem sabe, né? Tem uma pergunta aqui, né, que eu acho que você acabou respondendo um pouco, mas é que eu também gostaria de unir essa pergunta, né, que é da Academia Matema, sobre a relevância que os governos veem na computação quântica para os seus interesses geopolíticos. Podem falar sobre isso, professor, se fizer sentido? Você acabou de falar um pouquinho, mas eu gostaria de saber, você que está dentro do ambiente profissional e que está mais em contato com a visão do país, né, com as políticas com relação a isso. Eu sei que tem havido iniciativas de investimento nisso, né? Como você vê que o governo brasileiro está enxergando isso? Assim, o Brasil, é difícil o Brasil fazer o que os Estados Unidos fez. Tá? Então, os Estados Unidos, no governo Trump, o primeiro colocou $1 bilhão na IBM. Tá? Então, o Brasil está fazendo o que ele pode, eu acho que ele pode fazer muito mais. Tá? Então, o que nós já temos? Nós já temos 60 milhões de investimento no Senai Cimatec, tá? Basicamente para desenvolver soluções na parte de comunicação quântica, que envolve, de certo modo, aí, a criptografia quântica mesmo. Tá? Nós vamos ter a liberação de 5 bilhões de reais até 2030 para várias áreas da computação quântica, comunicação quântica, tá? Mas ainda, os políticos ainda estão aprendendo sobre isso. E eu estou falando com muita segurança, porque eu fui convidado para falar na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem me convidou foi o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, tá? Então, é o príncipe, tá? Ele é descendente aí da família real. Então, ele fez um convite para que eu falasse lá na Alesp e alertasse a nação brasileira. E vou voltar agora em Brasília, acho que no primeiro semestre, para falar. Então, assim, eles estão olhando, eles estão percebendo que a coisa é muito perigosa, tá? Nós estamos aí com um país na nossa fronteira que todo mundo sabe o que eu estou falando e eles podem fazer o quê? Que decisão que eles podem tomar? Então a gente tem que ter uma capacidade de se comunicar de forma independente, tá? A gente precisa nós precisamos dos nossos protocolos de criptografia para conectar satélites, conectar submarinos, tá? Então eu acho que o Brasil está olhando isso. Eu acho que esse governo do Lula investiu recentemente na Paraíba, eles compraram um computador quântico chinês supercondutor. Eles vão montar um centro de excelência lá na Paraíba para desenvolver essa área,
tá? Tem transferência de tecnologia, isso é muito bacana, tá? Então, temos também aqui no Rio de Janeiro, recebeu investimento também do governo federal, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles fizeram estão montando uma fábrica de chips quânticos, tá? Então eles têm lá o seu computador quântico, que eles estão trabalhando lá no Rio de Janeiro, eles estão fazendo os chips dele, eles montaram uma máquina extraordinária, tá, para fazer chips, para fazer algumas componentes do chip quântico. Então, assim, tem a Unicamp, tá? Tem a Unicamp com o professor Rochinol, tá? Que também está fazendo pesquisas em computação quântica, está fazendo os primeiros chips quânticos brasileiros, acho que foi ele que fez, esse daqui, ó. Tá? Então, aqui tem investimento governo federal, tá? Estado de São Paulo, tá? Então, eu acho que o Brasil está acordando para esse tema. Nós estamos bem na frente na América Latina, tá? Se você pegar hoje o mapa global dos países que fazem investimentos federais, tá? Estatais na computação quântica, na América Latina só tem o Brasil, tá? Que tem algum valor expressivo. 12 milhões de dólares não é nada perto do que os países grandes estão fazendo, mas nós já estamos dando os nossos passos. Então eu acho que eu tenho essa preocupação, eu quero falar para todo mundo, eu quero falar com todos os políticos, eu não me preocupo se o cara é da esquerda ou direita, eu quero falar com eles determinam, eles fazem a coisa acontecer. Então é muito importante que a gente fale com a classe política, tá, de forma respeitosa, eles precisam da gente, tá? Então eu tenho esse papel também no Venturos, eu cumpro um papel científico, mas um papel também de relações institucionais em alguns assuntos com o próprio governo, tá? O governo brasileiro, o governo do estado e também o município de Campinas. Então, eles estão acordando para isso, tá? Agora, o Brasil perdeu muitos bondes. No começo da década de 70, a gente tinha uma tecnologia de chips, a gente fazia chips aqui e tava pau a pau ali com a Holanda, tá? Com Taiwan, tá? A gente tinha a mesma tecnologia. E aí, houveram escolhas, tá? Eu acho que foi a DARPA que acabou investindo lá na Holanda. Os Estados Unidos faz isso, eles oferecem investimento, tá? Só que você tem que a tecnologia, para sempre eles vão estar com a tecnologia também. Então esse interesse que os Estados Unidos têm na Holanda também vem porque foi dinheiro do contribuinte americano, tá? Então a DARPA investiu nisso, tá? Mas a gente deixou essa passar, estamos deixando várias ondas passar. A da IA tá passando também. E uma coisa errada que o governo faz, que o Estado brasileiro, tá? Porque passa governo, isso se repete. Uma coisa errada que o Estado brasileiro faz é que, eu não sei, ele sofre de uma síndrome, tá? De querer copiar os europeus, tá? E os europeus estão sempre 15 anos na nossa frente. Então, a indústria na Europa já existe e eles já se regulamentaram, tá? Aí, aqui a gente quer criar a regulamentação antes da indústria. Você já começa travado. Tá? A gente vai criar uma regulamentação copiando o modelo francês. Então, assim, a IA já aconteceu isso, já estão criando lá um modelo de regulamentação da IA, só que a indústria nem surgiu ainda, já está sendo regulamentado. Então, isso é um erro estratégico. Tá? Esse é um erro que o Brasil não pode cometer na parte de computação quântica. Esqueça a regulamentação, deixa o negócio acontecer, depois você faz uma regulamentação. Então, é uma nova corrida, até um novo projeto Manhattan. Se o Brasil ficar para trás, a gente pode estar condenando os nossos descendentes a um futuro, sei lá, um escravo digital. Isso que você está falando sobre regulamentação é interessante, porque como é que você vai querer regulamentar uma coisa que você nem sabe como funciona direito ainda, né? 2024 e 2025 foi um plano de regulamentação da IA no Brasil. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Desculpa. Não, eu tô assim, eu ia perguntar, eu achei muito interessante tudo isso que você falou, o ponto de vista de mercado, né, que a gente está vendo da geopolítica aí, e o mercado, como o mercado também precisa estar alerta para poder começar a se engajar e entender melhor como ele pode fazer o uso dessas tecnologias, né, as profissões também com relação a isso, e eu vi que quais hoje são os países que têm maior investimento e que têm os maiores avanços nessa área. Eu vi que tem alguma coisa, se eu não me engano, posso estar errada, que a China tem um supercomputador no espaço, que está... Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, né? Não, provavelmente já existe isso. A China, assim, a China olha só, orçamentos declarados, o mundo investe 50 bilhões de dólares em computação quântica. 1/3 é da China. Declarados. Mas quando você vai no relatório da McKinsey, tem uma linha ali bem embaixo, bem pequenininha, falando assim, ó,
Ah, a China também tem 700 bi aí praticamente investido, que ninguém sabe para onde... Desculpa, 177 bi, que ninguém sabe para onde é. Quanto disso é computação quântica? Não sei. É o novo projeto Manhattan. Eu não acredito nesses números, tá? Honestamente. Se eu fosse um país gigantesco, eu não abriria os meus números, tá? Mas o que eu posso dizer é que eu acredito na representação geográfica. Então, hoje, os Estados Unidos, a China, muitos países da Europa, tá? E o Japão, eles investem muito. Aliás, o Japão é o único país que consegue fazer o computador quântico de cabo a rabo, tá? É o único. Eles fazem tudo, mas o Niobe eles compram aqui no Brasil, tá? Porque para fazer os cabos das ligas vem comprado o Niobe, vem do Brasil. Por que a gente não tem uma indústria para vender para fabricar o cabo de Niobe no Brasil? Não tem quem compre, então o Estado tem que comprar, mas daí começa, então temos que criar uma estatal, é um bololô esse negócio, tá? Uhum. Mas o ponto é o seguinte, hoje os Estados Unidos, a Alemanha, a China, o Japão, eles têm grandes investimentos na área de computação quântica. A Europa, em particular, porque eles têm um domínio muito grande de criogenia, então para eles é muito rápido a criogenia. E os Estados Unidos é a máquina de dar dinheiro para as empresas, né? Então assim, é natural que lá tenha um investimento boçal em computação quântica. Porém, aí é que tá, ter muito dinheiro é bom, você testa muitas coisas, mas você não precisa ser tão crítico, tá? Eu não tô falando que ser pobre é bom, tá? Mas eu tive lá no CBPF, eu falei com o professor Ivan, temos aqui um computador quântico e ele lembra muito da IBM, né? Porque é um refrigerador de diluição, aquilo ali é ouro, né? Aquela camada externa. Uhum. E eu perguntei para ele, o que vocês fazem com esse computador quântico? O que o Brasil faz que a IBM não faz? Eu queria saber a nossa vantagem competitiva. Ele falou, olha, o que a gente faz é o que eles fazem, só que sem dinheiro. Eu acho isso genial. Se o cara consegue fazer sem dinheiro o que a IBM está fazendo, em certa medida, tá? Então nós temos caras muito bons aqui, isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Tem uma Almir Caldeira aí que os trabalhos dele foram trabalhos utilizados pro último prêmio Nobel da Física. Né? Eu tive aula com o professor Almir Caldeira na Unicamp e realmente uma figura espetacular. Então, assim, esses países bem desenvolvidos, eles fazem uma declaração pública de investimento. Acho que a China está falando em 15 bilhões de dólares, o que eu acho que é mentira, é muito mais que isso, tá? Mas eu não acredito nesses números, tá? Eu acredito na distribuição geográfica, para mim ela faz todo sentido, mas nos números em si eu não acredito, porque é um novo projeto Manhattan. Uma coisa que você mencionou, que eu acho que somente dessa forma que vai funcionar aqui no Brasil, de fato, é realmente a concepção de uma indústria estatal. Eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso. Ah, mais uma estatal. Não, gente, calma. A Embraer nasceu como uma indústria estatal e hoje acho que é a terceira maior na área do mundo. Enfim, porque eu não sei o que acontece, mas de fato ninguém de fato tem interesse em fazer um investimento desse, se tratando de Brasil, e mesmo porque é uma coisa que é de ciência, de alguma forma é ciência de base, a aplicação ainda, por mais que você tenha citado exemplos, ainda parece um pouco incipiente, então falta coragem. E como você mesmo falou, Estados Unidos e China metem dinheiro ali, o Estado coloca muito dinheiro de investimento nisso, então de repente está faltando isso mesmo. É você criar o governo criar uma estatal para consumir, exatamente. Chips quânticos, de computadores quânticos, porque como você falou, é uma questão de soberania, né? Exato. E eu quero deixar aqui uma sugestão, tá? Isso pode até me custar alguns seguidores, porque as pessoas são fanáticas, tá, em partidos políticos, tá? Mas nós temos um representante do IME na política hoje, que é o Ricardo Galvão. Tá? Então, ele é um cara que entende do negócio. Tá? Excelente. Então, esse é um cara que a gente tem que fortalecer, porque pode partir dele uma iniciativa como essa, porque ele entende, ele é inteligentíssimo, ele é respeitadíssimo, ele dialoga. Ah, mas ele apertou a mão do fulano. Gente, ele é político, tá? Faz parte disso. Parem com essa pequenez. Vamos olhar pro Brasil. Ele é cria ali do IME, tá? Então, ele é o cara lá dentro, tá? Então, Ricardo Galvão,
sigam nas redes sociais. Ele é um cara que a gente pode fortalecer na política para abrir os olhos e falar, gente, que Brasil que nós queremos para os próximos 50 anos. Foi importante a Petrobras. Ah, teve roubo, esqueça, vamos falar do que ela fez. Foi importante a gente ter a Petrobras aqui no Brasil. Ela é importantíssima. Todo brasileiro, ele investe na Petrobras. Ele é investidor da Petrobras. Está no fundo de garantia dele. Então, assim, a empresa é importante para o Brasil, estratégica, soberania. Ah, mas a gente compra, mas faz parte do esquema. A gente sabe produzir aqui o negócio, a gente sabe captar em águas profundas, a gente vende essa tecnologia, tá? A Embraer a mesma coisa, a Embrapa a mesma coisa. Embrapa. Hoje o Brasil vive da Embrapa, tá? Hoje é quem paga a conta aqui, é a Embrapa. Tá? O agro brasileiro não seria nada sem Embrapa. Nada. O Brasil tem um sólido que não favorece tudo que nasce. Sabe aquela frase? Tudo que se planta nasce. Eu vi de um diretor de terras, de solos de dentro da Embrapa. Isso não é verdade. O Brasil só é eficiente por causa da Embrapa. O nosso solo não é bom. E se implantando tudo dá, não é verdade. O nosso solo não é bom. Isso desde a época do Império já sabiam disso. Mas a Embrapa foi lá e fez acontecer. E é uma estatal. E por que tem que ser uma estatal? Porque com uma taxa de juros, aí me ajudem economistas, por que é tão alta, mas por uma taxa de juros de 15%, 2 dígitos por cento ao ano, para que você vai investir numa empresa de altíssimo risco? Se você colocar o dinheiro em títulos públicos e sentar o dinheiro, você está ganhando sem risco. Tá? Uhum. Então tem que ser a estatal, porque ela que vai fazer esse investimento sem esperar nada em troca, tá? Mas são investimentos estratégicos. E novamente, por favor, Ricardo Galvão, guardem esse nome. Pode ser o cara, ele já está lá dentro, ele já é um cara respeitado. É o cara que a gente precisa conversar para levar isso mais para dentro da política, para o coração. É um cara que a gente tem que fazer voltar lá, porque ele vai sair agora em março. Ele vai sair, ele vai parcialmente, né? Ele sai da cadeira que ele está agora, sim, mas ele volta, né, para a cadeira de deputado federal e fica até o final do ano. Eu não sei quais vai ser os caminhos dele nas próximas eleições. Então ele não vai sair da cadeira, eu pensei que ele fosse sair. Não, ele vai sair do cargo que ele está no Senado hoje, né? Isso que Senado não, ele está no... Ele está como deputado. Ele está como deputado federal, mas ele estava como suplente. Isso, mas ele está envolvido ali. Ele assumiu. Ele vai sair. A Guajajara ia pegar a cadeira de volta. E eu tinha entendido que ele ia sair. Ele vai sair. O que acontece é o seguinte, ele está político. Então, a importância é que ele está dentro deste movimento, lá dentro do ambiente. Então, ainda que ele tenha essa missão curta, né, que vai se encerrar agora por conta dessa movimentação de cadeiras que acontece nesse ano, ele é uma pessoa que tem voz lá dentro e que as pessoas escutam. Então, eu acho que o que o Luiz falou é importante, até porque a gente também tem que pensar no que a gente vai fazer dos próximos anos, né? Porque não só para a computação quântica, né? Para diversos assuntos científicos que a gente vê. Pessoas que são mais estratégicas, que olham para o movimento científico sem esses vieses, mas que olham com foco em resultado, em produção, em levar o país para frente, né? Eu achei essa sua colocação é muito pertinente, ainda mais quando você trabalha com tecnologias de ponta, que você precisa ter pessoas que têm essa visão, que sai dessa caixinha, entendeu? Porque às vezes você olha, eu não sei se você eu já vi que você fez comentários a respeito disso, de pessoas que ficam discutindo, sei lá, se é luz ou se não é luz, se é quântica, o colchão é quântico, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E, gente, a gente está falando de coisa muito mais profunda, de coisa que realmente mexe com a vida, com soluções tecnológicas, que até tem uma pessoa que perguntou assim, a solução disso é só, até colocar aqui, o cálculo complexo só para simulação de poço de petróleo, renderizar vídeos de jogos 3D. Não, para soluções muito mais complexas do que só isso, né? Isso daqui pode ser uma aplicação, mas não é só sobre isso, é sobre soluções de grandes problemas da sociedade que a computação quântica pode vir, e aí a gente precisa de tecnologias que suportem esses tipos de processamentos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, com licença aqui, Cláudio, ó, a gente tem o SUS no Brasil, tá? Poderíamos não ter o SUS e investir como os Estados Unidos faz, no Exército, nas Forças Armadas. Lá, se você quebrar a perna, assim, reze para uma ambulância não aparecer lá, porque se aparecer, você tá ferrado. Você vai deixar
alguns $1.000 em atendimento. Tá? Nós temos o SUS aqui no Brasil, criticado ou não, nós temos. Tá? Então, um orçamento gigantesco, poderíamos não ter e investir em mísseis, como faz os Estados Unidos, mas a nossa opção foi investir em saúde, tá? Saúde pública, gratuita. Eu levei a minha filha num posto de saúde a semana passada. Tá? Ela foi atendida, eu estava na praia, ela apareceu um negocinho nas costas dela, um bichinho picou, aí ela coçou, aí o negócio começou a crescer, ela falou, será que é uma coisa que ela pegou na areia? Levei ela no SUS, ela foi atendida, unidade bonita, tá? Ela recebeu a medicação lá, ela recebeu um antibiótico do SUS, tá? E eu precisei comprar uma pomada na farmácia, que o preço era super barato. Então, assim, a gente usa isso, a gente paga isso, nós temos que usar, tá? Mas, imagina se a gente conseguir otimizar os recursos do SUS e aonde a gente vai abrir uma nova unidade. Isso é a saúde do Brasil, isso é um problema mais que NP-Hard, NP-Hard elevado a NP-Hard, tá? Então, assim, isso não tem como ser otimizado, tá? Coloca todos os insumos, todas as informações sociais, econômicas de uma região. Não tem como você otimizar o que já existe e nem pensar de forma extremamente eficiente aonde eu vou colocar uma nova unidade que eu vou abrir. Um computador quântico pode ser a saída para isso. Tá? Isso, ter um SUS hoje eu acho que é uma soberania do Brasil, tá? Um assunto importantíssimo. Então, veja, um computador quântico pode ser o futuro para otimizar, por exemplo, um SUS que minha filha fez uso semana passada. Tá? Então, são problemas reais que nós temos no nosso dia a dia. Então, é aí que está uma aplicação super complexa da computação quântica. Tá? Não precisa ser só videogame, que eu também acho super legal, mas um problema super tangível e real. Como é que a gente otimiza a nossa estrutura? Usa o computador da IBM, não pode por legislação. Então, vamos ter que fazer o nosso até por segurança, eu acho, porque assim, você fala assim, mas então vai, usa. Não, mas espera aí, você quer seus dados de uma forma aleatória, por exemplo, hoje a gente está vendo aí o pessoal penando aí nos Estados Unidos em especial, né, com invasão de informações suas pessoais, se comprometendo a sua segurança de uma certa forma, né? Então, isso que você colocou aí do SUS me fez lembrar de várias estratégias que daí é onde entra as carreiras, né? Que é o que a gente está falando. Então, uma pessoa que conseguir enxergar formas de colocar isso, criar esse modelo usando computação quântica, ela vai poder enxergar mais longe com mais informações. Então, ela vai fazer aquele isomorfismo que você falou, né? Que é encontrar de que forma a gente... Por exemplo, eu vou colocar no meu computador quântico, eu vou viajar aqui, devaneios. Informações, por exemplo, de distribuição da população, de distribuição, por exemplo, da vegetação, das áreas de risco, da infraestrutura, das redes hidroviárias e também das redes de transporte. E aí a gente vai criar uma malha que torne mais eficiente, por exemplo, o trânsito, com isso a distribuição de alimentos, com isso as áreas de produção, e com isso a gente fazer um melhor redimensionamento e distribuição, por exemplo, da população, da área produtiva. Eu acho fantástico, assim, a forma que você... Porque quando a gente... Gente, vocês não sei se vocês já... Modelo, por exemplo, a gente está falando muito de modelo meteorológico, né? Mas toda vez que a gente vai trabalhar com qual é a escolha que a gente vai fazer, a gente precisa pensar em todas as variáveis. Tem um programinha, não sei se já não tem nada a ver com isso, mas é um programinha chamado City... eu esqueci o nome, mas ele simula uma cidade, e aí ele simula como você fosse o gestor dessa cidade. E aí você pode ir colocando, por exemplo, vou criar uma estrada aqui, daí você cria a estrada, daí a estrada cria um problema de tráfego. Aí você pega e coloca um hospital ali, mas daí a pessoa que mora longe queria acessar aquele hospital. E aí começa a ter um monte de gente indo para aquele lugar, gera trânsito, daí você tem problema de saneamento. Então, você vai montando isso. Então, com um gestor, ele precisa pensar em tudo isso quando ele está fazendo uma distribuição logística, ou até mesmo tudo que ele vai fazer, né? Então, você imagina você conseguir criar uma matriz de dados, uma coisa em que você consegue fazer uma computação eficiente desses dados, que consegue perceber as nuances de cada uma dessas variáveis para montar um sistema mais eficiente. Seria, eu acho, uma das possibilidades que as pessoas que estão procurando carreiras têm que pensar como trazer isso para resolver problemas reais. Exatamente. Com certeza. E, bom, Cláudia, acho que
Estamos nos aproximando aí das 2 horas, Sim. que é um recorde aqui, viu, Luiz? Mas o papo tá maravilhoso. Conversar com vocês. Olha, gente, sério. O Luiz, ele dá aula, né? Ele dá ele vem aqui e dá aula, cara. Deixa eu falar. Como é gostoso falar com gente que você aprende em tempo real, cara. Isso é maravilhoso, tá? O Brasil, por exemplo. Gente, eu faço um esforço para ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Eu sou fã do trabalho, eu sou fã da iniciativa, tá? Eu acredito muito no trabalho. É maravilhoso ter essa galera com essa envergadura aqui nas redes sociais. Eu tenho certeza que o futuro desse podcast aqui é lindo, é maravilhoso. Então não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, que não custa nada para você. Mas essa plataforma bendita, ela só consegue fazer um canal subir se vocês interagirem, deixarem comentários. Não aqui no chat, o chat tá ótimo, tá lindo, tô vendo aqui o chat. Obrigado. Mas depois que terminar, deixa comentário lá na live para fazer o canal crescer, cara. Porque se a gente perder isso aqui, o que sobra, cara? Só tem vocês hoje fazendo um negócio desse nível com essa qualidade. Só sobrou vocês, tá? E vocês vão ser o grande expoente nos próximos anos. Só que tem que começar a rentabilizar isso aqui, pessoal. Então, por favor, se inscrevam e deixem um comentário. Entra nos vídeos, vai lá comentando. Façam isso, é importante, tá bom? Para sobreviver, para isso aqui ter uma vida longa. E manda no WhatsApp também. Manda, compartilha. E deixa também em suas redes sociais aí. Só para dizer, o Econofísico, para quem não segue, ele é um cara que ele não vá à rede social dele para ver videozinho de 15 segundos, gente. Não, meus vídeos tem 10 minutos, cara. Só vídeo muito profundo. Ele faz abordagens, ele dá verdadeiras aulas no Instagram. Então, é um privilégio seguir esse cara. Dá para aprender muita coisa com ele mesmo. Então, Luiz, deixa aí suas redes sociais para o pessoal ir lá e te seguir também. Bom, pessoal, pode me procurar no Instagram, no YouTube. Aqui também o YouTube tá meio parado, tá? Mas eu vou pôr um vídeo aqui a semana que vem de 1 hora. A semana que vem eu gravei um vídeo no Venturos, tá? De 1 hora, não, desculpa, de 20 minutos, falando sobre a física quântica para o gestor de negócios. Lindíssimo. Vai sair no meu canal a semana que vem. Tá? Então, física quântica para os negócios. É muito bacana. Então, tá lá, Econofísico Pro ou Econofísico. LinkedIn, também vocês me acham lá, Econofísico, ou tem link lá no meu Instagram. Então, tudo é Econofísico. Tá? E tá nas descrições também, tá? Eu deixei aqui nas descrições pro pessoal. Muito bom. E sigam também, tá? Siga aqui o professor Lenzi, siga a Cláudia, tá? É muito importante. Nas redes sociais, esse fortalecimento é muito bacana. E eu quero dar uma notícia boa de uma experiência que eu tô tendo. Eu cansei dos vídeos de 1 minuto e meio, tá? Eu não consigo me identificar mais com isso, tá? E eu comecei a fazer, nessa virada de ano, eu comecei a fazer vídeos mais longos, tá? Olha, eu fiz um vídeo, o último que eu fiz aí, deu acho que, um vídeo deve ter 15 minutos, 14, tem 40 mil visualizações. Isso é extraordinário, porque a plataforma ela não entrega um vídeo com mais de 1 minuto e meio. Mais de 3. Quando você faz um vídeo com mais de 3 minutos, o Instagram fala assim para você, ó. Ele te avisa, ó, o alcance será limitado porque ele passou de 3 minutos. Tá? Você faz um de 10 e fala, eu não tô nem aí, eu vou pôr 10, tá? Vou pôr 15. Bateu 40 mil. Sabe o que isso tá me dizendo? Que as pessoas querem profundidade. Elas cansaram da dancinha, tá? Vai ter o público, mas tem gente que quer profundidade. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer todos vocês que estão assistindo esses vídeos mais longos, tá? É vídeo que não tem edição, não tem música, não tem corte. Eu abro o Instagram e gravo, e as pessoas assistem. Outra pessoa que faz isso e faz muito bem é o Átila Yamarino, tá? Ele faz vídeos também de 10, 15 minutos, ele é muito maior. Então, assim, ele faz vídeos que são gigantescos e bate uma visualização extraordinária. As pessoas querem a ciência de verdade. Então, é um convite aos meus amigos cientistas a entrarem nas redes sociais, tá? E vamos ocupar o espaço de cientista para não deixar o sabor cientista vir aqui e encher a cabeça da galera de cocô. Mas vamos deixar claro que você consegue isso porque você tem um carisma que a maioria não tem, né? Vamos deixar isso claro também. O pessoal, é óbvio, você traz muita informação, mas além de trazer muita informação, é uma informação com carisma
e você fala de uma forma assim que deixa a pessoa presa, não é todo mundo que tem esse talento para isso, então Mas é um treino, professor, é um treino longo isso. Todo mundo que quiser vai conseguir, cara, porque é um treinamento. É igual fazer academia. No primeiro dia que você vai lá, você sai morto. Tá? Mas depois de um tempo você já tá bom, né? É igual. Cara, tem gente que vai deixar de ter carisma de uma porta para passar a ter carisma de uma capivara, mas beleza. Já é um upside, já é. Com muito treino. O que você... Desculpa, pode falar, Daniela. Não, terminei. Não, fala aí, Cláudia. Passa você suas redes, Cláudia. Sigam a Cláudia. Não, eu ia perguntar, eu ia falar para você, só antes da gente encerrar, para você só responder essa pergunta do colega aqui, que é uma lista rápida de profissões do futuro relacionadas à computação quântica, né? É bem difícil falar isso, mas eu vou tentar falar uma coisa diferente, tá? É relacionado a profissões do futuro, mas de uma forma diferente. A indústria de celular. No Brasil não se fabrica celular, mas no Brasil vende a capinha. No Brasil troca a película. Tá? No Brasil vende coisinha. Minha esposa ela andava com um negócio que ela punha o celular aqui, tinha uma capinha e ficava segurando assim, tipo uma bolsinha de celular. Uhum. Então, assim, se vocês olharem para lojinhas de celular, tem tudo. Todos os acessórios para celular e serviços para você fazer alguma. Então, assim, de repente, você não precisa ser o programador quântico, nem o fabricante, tem que vender a capinha, tem que fazer a manutenção dos cabos de nióbio, entendeu? Então, assim, olha para essa indústria periférica, porque talvez ela seja a indústria que de fato vai ser maior no Brasil, tá? Se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter que comprar muita coisa do exterior, tá? Mas sempre vai ter que ter uma manutenção especializada, sempre vai ter alguma coisa que você pode oferecer. Então, olhem para isso, para essa indústria, como se fosse a indústria de celular. Tá? Os celulares não são fabricados aqui, mas tem sempre um cara que tem uma máquina que consegue pôr aquela capinha de vidro, a película e tal. Pode ser, pensa de forma parecida. Eu acho que são essas profissões. Mas, também para dar uma outra visão, eu acho que o cara com formação em exatas, tá? Ele já é hoje, na minha opinião, um profissional que, ao meu ver, ele galga posições altas hoje nas empresas. Se ele conseguir aliar isso com boa comunicação, com boa liderança, com boa gestão, tá? Mas você ter uma formação em exatas e uma capacidade de gerir pessoas, isso daí é um pote de ouro, tá? Porque o cara que tem uma visão em exatas é um cara que não é enrolado com números, tá? Então esse cara que tem uma formação em exatas é muito importante. Então eu acho que a formação em exatas eu gosto muito, mas por favor, fortaleçam o lado humano, tá? Eu bloqueei um professor da UFRJ semana passada porque ele escreveu um comentário boçal de idiota no meu vídeo, e aí eu falei, né, como é que o cara escreveu esse negócio? Aí eu olhei no perfil dele, ele se descrevia como chato. Eu sou um cara chato. Professor da UFRJ, você está bloqueado. Tá? Eu não tô nem. Se você entrar no meu perfil e escrever qualquer idiotice, você vai ser bloqueado. Não interessa quem é você. Eu não devo nada a ninguém. Eu só devo satisfações a uma criança de 2 anos e uma mulher linda, maravilhosa, que eu casei com ela. Tá? Então, assim, eu não estou nem aí pro seu cargo, pra sua profissão, não te devo nada, zero. Tá? Então, eu bloqueio vários. Esse professor está bloqueado. Você que escreveu que é chato no seu perfil, você é chato pra caramba, tá? Eu tenho o maior prazer de explicar aquele assunto, você é chato, vai ficar na sua chatice. Então, vocês de exata, desenvolvam, por favor, o lado humano, tá? Enquanto vocês não estiverem conversando com máquinas o dia inteiro, que é o sonho do Sam Altman, tá? Então, desenvolvam isso, não sejam chatos, sejam flexíveis, tá? Ninguém aguenta gente chata, tá bom? Esse é meu conselho. É isso aí, perfeito. Amei. Vamos encerrar, Cláudia? Vamos encerrar, então. Olha, muito obrigada, então, pessoal. Siga, então, Ciência Talks, Econofísico, Prof. César Lenzi, Cláudia Raios, Mais Que Raios. Olha aí, tem um grupo de canais para vocês estarem buscando conhecimento. E a gente vai ficando por aqui. E fica o nosso convite, Luiz Augusto, para você voltar em um outro momento presencial, que a gente quer trazer você aqui, né, com um estúdio tudo presencial, e a gente voltar a conversar sobre mais atualizações. Um grande abraço, então, para vocês, gente, e tchau. Tchau!